bem-vindos, meus amigos. Mais um episódio aqui, o oitavo. E dessa vez eu trouxe uma amiga aqui, a Mari Dias. Ela é formada em fisioterapia, pilateira Deve ter uma tatuagem, ela não falou, mas talvez depois eu quero saber se é uma tatuagem de pilates. E por que que ela tá aqui? Porque ela tá mudando, quase que uma transição de carreira. Por isso que o tema escolhido foi de autônoma para empresária. E aí eu vou ajudar a extrair um pouco esses desafios de profissionais mesmo, autônomos, né? Que às vezes tem essa transição de abrir o seu consultório, sua clínica, o seu estúdio. E então eu sei que vai ser um tema muito rico aí para você, que é um profissional autônomo, que são milhões no Brasil, né? Então é um vídeo que eu acho que vai chegar muito longe. Então se apresente um pouco aí, Mari. Fala da sua formação, fala da sua paixão, por que que você escolheu essa área, da onde saiu essa paixão, e depois a gente pula para a parte do que você está iniciando aí. Da dor, né? É, dos BO mesmo. Eu primeiramente queria te agradecer, Eu que de estar agradeço. aqui, né? Conversar com o Thiago é sempre muito fácil, porque é uma pessoa muito simpática, muito gostosa de conversar, então tá aqui pra mim é muito fácil hoje. Eu sou a Mari, né? Sou fisioterapeuta, formada lá na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Olha, Fui fazer faculdade quando eu tinha 17 anos, foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Fui fazer realmente a minha primeira aventura. pode falar que o papai e a mamãe tá Então, aí, viu? Se olhar, meu pai e minha mãe estão aqui, se eu estiver olhando. se dá uma olhadinha de vez em Se eu der uma quando. olhadinha, assim, é porque eles estão ali acompanhando. E a fisioterapia entrou na minha vida por conta de uma tia que trabalhava, né, com essa área de fisio, e a gente Sim, sempre ia para São Paulo, ela falava de fisioterapia. Acabei indo para São Paulo um dia acompanhar o dia, a rotina dela, como funcionava uma clínica, e me apaixonei. sim, É claro que tinha aquele dilema, né, de medicina, fisioterapia, mas no fim me direcionei para físio e eu acho que hoje, observando realmente a área da medicina, eu acho que é o que realmente me satisfez, porque eu acredito que eu não seria 100% feliz, porque eu gosto de estar ali com o paciente, sabe, ter esse sim. acompanhamento com o meu aluno do Pilates também, e na medicina não, né, aquele negócio que você vem, faz uma consulta ali de no máximo Ah, estourando, sim, quase impossível sim, de uma hora e depois vai embora. sim, E não, para mim é legal acompanhar, estar na vida das pessoas e ver a diferença que eu posso fazer realmente na vida delas, seja com o meu exercício, seja com uma conversa, porque hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que são muito carentes, né? Então elas vêm às vezes pro sim, Pilates, que é a minha área principal hoje, e é o que eu vou focar 100% daqui em diante, elas vêm realmente com essa necessidade de sim, conversar, então é ali que eu me conecto, né? E faço realmente amigos de verdade, né? Fora clientes, porque a gente já não chama mais de paciente, viraram meus sim. clientes, são meus amigos também. E, e aí, depois que eu acabei a faculdade, fui seguindo mais para essa área do Pilates, porque eu também não gostava de ver tanto caso de dor. Mas tem alguma coisa? Deixa eu só tirar uma dúvida disso daí. Tem muito preconceito, quem faz psicologia, por exemplo, com coaching. E, tipo, tem uma vertente, tipo, tem até uma briga interna entre psicólogo e coach. Tem alguma coisa na faculdade de fisioterapia contra Pilates ou não? É normal? Vários fisioterapeutas podem ir por esse caminho ou tem meio que essa rixa também? Tem no sentido de, tipo, todo mundo achar que é uma área mais fácil, que realmente quem quer um ramo mais fácil, que tem que estudar menos, vai seguir. Mas aí, a hora que a gente realmente tá, né, nesse mundo, a gente vê que é Sim, completamente diferente. Não tem como você tá lá sim, dentro sem estudar a ortopedia, sem sim, estudar todas as áreas da fisioterapia, porque todos sim, chegam pra mim ali. Então tem esse preconceito de achar que, se você não deu certo em nenhuma área, você vai pro Pilates. Só que o que acontece? Eu hoje, depois, né, de vários anos aí no Pilates, principalmente depois da pandemia, eu vi muitas pessoas que tinham essa crítica querendo migrar sim, exatamente por não ser mais fácil, mas ser mais leve. sim, E foi por isso que eu escolhi o Pilates. Eu não tenho mais essa afeição por ver gente todo estrupiado. sim. De Deus me livre acidente, né? hospital. Sim, Nossa, não. Quando eu sim, tava no hospital, eu saía dando choque no carro, em sim, todo mundo. sim, Trabalhei em casa de repouso também, sim, então meus pais sabem, nossa, era 100% deprimente. É uma coisa que eu não quero voltar. sim, E eu vejo hoje a área da prevenção e do tratamento da dor no Pilates de uma forma diferente. Então, eu gosto muito mais dessa área e é o que eu vou fazer. sim, E além, né, dessa área do Pilates, assim, físico, né, de estar realmente praticando e ministrando aulas, eu hoje trabalho com as redes sociais, né? É uma coisa que eu gosto muito sim, e veio
Também pela área do Pilates. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com rede social, eu só não sabia como. Não tinha me encontrado. Tentei E, nessa parte de ortopedia, mas sabe quando não vai? Assim, não sei o que eu falo. E aí, quando eu entrei pro Pilates, me encontrei. E aí, hoje eu falo tanto de Pilates quanto da minha vida sim, fazendo piada de tudo, porque não dá pra ser tão sério, né? E eu gosto de ver que a minha rede social ela é um pouco diferente, porque eu sigo várias pessoas do Pilates. sim. E como que é o Instagram delas? É só Pilates, Pilates, Pilates. Como se a pessoa não Chato. vivesse. É chato, né? É, eu não vivo. Eu falo assim, que só trabalho, só dá curso, Sim, só, né? sim, Então, eu gosto de mostrar tudo. sim, A piada em casa, sim. Pão com piada. ovo. Hein, pão com ovo, hein, pai? Pão com ovo. É, eu como também, ó. Pão com ovo. Pão com ovo, gente, Se eu a como. Mari mostra, eu vou mostrar também. Ó. O meu é com gema mole, mas. Porque Pão com eu ovo? gosto, Não, é o meu é que gema só mole. quando eu tenho tempo de fazer Sim. frito, o mexido mais É mais rápido. rápido, sim, super rápido. Mais rápido. É que eu posto pão com ovo todo dia, gente. É o que eu É. como, não enjoa. É um Não, eu negócio que não também, não. enjoa. Meu café da manhã é pão com ovo. É, Não e muda é nunca. proteico, Sim, sustenta, e gordura é isso. boa, sim, é Isso. isso mesmo. E aí é bom que muita gente acaba se inspirando, né? Ah, eu fiz seu pão com ovo Sim. hoje, isso é muito legal. E aí, nessa área das redes sociais, eu descobri um novo mundo também que é de cursos, né? Então, tenho hoje trabalho para uma outra empresa, mexo nas redes sociais para eles, crio conteúdos para o YouTube, para o meu também, é aquela bagunça. E, além disso, tem, né, abrir uma marca de semijoias. Então, É que eu vou falar. Eu vou extrair bastante disso daí. é, é dureza, viu? Já vou falando, é muita coisa misturada ali, mas eu acho que eu gosto disso. Eu não gosto de uma coisa só. Eu acho que é um pouco de desperdício a gente achar que é bom em uma coisa só. Então, eu gosto de Pilates, mas eu também gosto de trabalhar com semijoias e eu também gosto de ter um espaço para clínica e eu também gosto de criar conteúdo para o YouTube, para Instagram, para tudo. Eu gosto de ser dinâmica. Aí o papai e a mamãe ficam todo orgulhosos. Você já deu aí vários ganchos aí de várias coisas que eu vou falar durante. Você vê que empreendedorismo, eu até tentei separar isso, né, de autônomo a empresário, porque já expliquei várias vezes, mas nunca sabe quem vai assistir, qual vídeo vai assistir. Mas empreendedor é um comportamento, é uma junção de comportamentos, e você vai falando aí, esse de fazer. Você sabe, né, que eu tenho várias coisas também, isso é do empreendedor, não tem como. Ele tem muita energia, ele tem muita capacidade de execução, então por que que eu vou focar só nisso e fazer só isso? Então, você já deu um exemplo aí em 5 minutos que você tem esses comportamentos. Mas, óbvio que eu vou extrair isso. Existem desafios, existem. Tem muito, você está vivendo, né? Você pode até contar um pouco se quiser. Muitos pepinos ali, muitos desafios que quem prepara, assim, o pai e a mãe é empreendedor, talvez pode ajudar a se preparar um pouco mais, já estimulando o filho. Eu comecei a empreender, quem sabe da minha história, com 13 anos. Mas ninguém me estimulou. Eu queria um videogame, não tinha dinheiro. E aí eu fiquei pensando em ideias e fui vender hamster porque rato se multiplica. E assim, essa frase É que, muito que boa eu essa história. escutava de vó e de pai e de mãe, era verdade, eles se multiplicam muito rápido. Assim, a ninhada vinha 15, 16, 20, veio uma. E aí você tem muitos ratos para vender. Na época eu vendia por R$ 10 cada um. E aí, óbvio que com 13 anos você começa, com 16 eu tive uma locadora de videogame. Quando você começa muito cedo, na marra você vai aprendendo algumas coisas. Mas não é o normal. A gente não é uma cultura americana que já estimula o empreendedorismo com 6 anos. Aquela coisa de barraquinha que você vê em filme de suco, de vender cookie, né? De escoteiro vender cookie, é verdade. Isso já é um estímulo ao empreendedorismo. Mas não tem. A gente tem um estímulo a vai bem na escola, faça uma faculdade e esse é o futuro. Culturalmente, isso é o Brasil. E aí eu tenho uma frase, não é minha, mas eu uso muito ela, e eu fico triste. Que fala assim: os gênios americanos mudam o mundo. Os gênios brasileiros passam em concursos. Aí eu falo, mas dá pra mudar o mundo em algum concurso? Duvido. Pode ser juiz, desembargador, pode ser o que você quiser. Diplomata, duvido. Agora, empreendedorismo não. Você pode impactar. Nem conversamos ainda, nem te ajudei nisso ainda, mas montar uma rede de revendedoras que agora eu aprendi. É jeito de ser. De ser, como você falava? Não, não vou falar. Eu- Fala. Não, eu chamava de Jersey, foi uma marca. Eu falava a marca da Mari, tipo, Dirce, eu não falava, tem R. não tem, eu sei, mas eu zoava, falava, pô, será que é alguma coisa mais caipira? Aí a Ju falava, nossa, que inocente, sabe Só nada porque disso. eu sou de Taubaté. Eu falava, É. não, porque eu tive uma vizinha, né, da minha mãe que chamava Dona Dirce, e aí não sei por que eu associei, eu falava, nossa, mas esse nome aí não tô entendendo. Aí a Ju que me explicou, e faz todo sentido, né? Faz todo Jeito de sentido. ser, ou seja, então assim, você já tem isso, né? Você já tem essa coisa empreendedora,
Mas eu percebo que, vamos, 26, né? Você De tem. 26. Então imagina, 26 quer dizer que na sua idade eu já tinha 13 anos de empreendedorismo. E isso faz uma diferença tremenda. Inclusive, com 26 já estava o Eldite aberta, já estava fechando contratos de auditoria e vendia, já sabia vender, porta a porta, prospecção. Então eu já tinha uma bagagem ali de 13 anos que me facilitou em algumas coisas. Mas eu sei que a faculdade não ensina isso, eu sei que às vezes o círculo que a gente convive, até porque amigos de faculdade, amigos que você fez estágio, e a maioria não tem esse pensamento, então fica cada vez mais difícil. Hoje eu sei que você tem pouco mais de empreendedores à sua volta, mas eu queria que você explanasse um pouco sobre isso, assim, dessa mudança de faculdade. O ser autônoma, eu acho que é alguma coisa, pelo que você disse, até automática, até simples, até do mercado, né? Uhum. Fisioterapia, pilates. E então, vamos dizer assim, que não existe muito estudo, ou muita competência, ou muito o que aprender, né? Falando em skills, para ser autônoma. Uhum. Você vê vários profissionais, dentistas, né, médicos, são autônomos, se capacitaram ali e estão sendo autônomos. E o jogo é outro, né? O que você está buscando, o que você está fazendo, você já está enfrentando coisas no início. Eu te contei algumas coisas que aconteceram na hamburgueria recentemente. Então, assim, por mais que eu completei agora 24 anos de empreendedorismo, de vendas, ontem eu te contei um pepino que eu passei com um funcionário. E não Uhum. muda. O cara pode ser bilionário, ele pode ser o que for. Se ele tem negócios, ele vai passar por certas coisas porque não tem como escapar. Não tem como se blindar de tudo. Fala pra mim um pouco assim dessa. Eu Transição. não me formei, assim, eu não posso falar do ambiente de faculdade, eu não me formei, eu apenas sentia que não era pra mim desde criança. Eu sabia que iriam me podar muito, porque no sistema educacional básico eu já era podado, eu não podia falar o que eu queria, ser o que eu queria. Então, faculdade, pra mim, era um estágio acima, piorando isso. Então, eu não posso falar de dentro. Eu queria que você falasse, assim, pensando em professor, pensando em o que indicavam pra você ser da vida, e aí você viu um horizonte maior e diferente, falou, não, eu quero isso pra mim. E o que você sente que faz mais falta, assim, olhando essa janela de estudos e dedicação, e agora você está indo para um outro nível, o que a Mari enxerga que falta aí, que não ensinou em lugar nenhum e hoje você enxerga que faria diferença? Primeiro que na faculdade a gente realmente não tem nada sobre vendas, né? E a verdade é que a gente precisa aprender, fisioterapeuta, qualquer pessoa precisa aprender a se Qualquer vender, profissional, sim, né? Se eu não for vender um produto, eu preciso aprender a me vender. sim, E o que acontece é que na área da saúde existe muito isso de preconceito, é quase como se fosse um sim, preconceito que você não pode cobrar pelas coisas. Então, é meio que uma caridade. Essa é sim, a cultura, que você sim. tem que fazer caridade, tem que atender de graça, tem que. É isso. Já começa errado aí. Saúde humanas tem muito isso, Saúde né? humana, Sim, exato. E aí a gente até tinha lá uma matéria de administração, que era, na verdade, uma roda de conversa, e ninguém conversava sobre nada, né? Que tinha era tipo assim, um convite? Não professor. convidavam ninguém, assim, tipo, Vinha um professor algum da empresário, ADM mesmo, e não mas nunca tinha. tinha alguém Imagina, do não, pele em jogo, skin in the game, nunca tinha não. alguém que passa por desafios reais, não teoria, nunca. Não, nunca, nunca. É isso, entendeu? Aí a gente sai com qual filosofia? De que ou eu vou fazer uma residência, ou eu vou Sim, tentar um concurso, né, pra trabalhar dentro do hospital, porque ou você trabalha no hospital e faz residência, ou você é um bosta, tipo assim, sim. ou você vai trabalhar pra alguém realmente. Não tem tanto essa cultura de você abrir alguma coisa, de você Sim. Não realmente. estimulam isso. Não estimula. E a gente não sabe vender. Então a gente sai, até como autônomo, precisando aprender pelo menos a tentar vender um pacote de sessões de fisioterapia, Sim, um plano de pilates. E a gente vai aprendendo realmente na marra. sim, Porque você perde um, você perde outro, você fala, vou ter que mudar meu discurso. Aí você muda e sim. perde um, perde Isso é outro, até que vendas. você adapta o seu discurso para que consiga fechar alguma coisa. Sim, Mas não, a gente não tem nada disso. E aí eu acho que o que poderia melhorar, talvez, já desde a ensino médio, ensino fundamental, sim, um pouco de educação a respeito do financeiro, porque além de não saber como se vender, a gente não sabe trabalhar com dinheiro, né? A gente gasta tudo que tem no mês, não eu, porque já aprendi um pouco disso aí, e vai vivendo essa aventura. Então eu acho que o empreendedorismo não está correlacionado à área da saúde. sim, E aí, quando eu fui tentar realmente buscar, para quem eu estou construindo um espaço, né? A gente vai sim, ter uma clínica, é um mundo completamente sim, diferente, onde você só toma pancada. A gente não está preparado. Podem até te falar, é ruim, dá trabalho, vai ter dor de cabeça, vai parar de sim, dormir. Tudo bem, uma coisa é alguém te falar isso, né?
Outra coisa é você vivenciar. É sempre muito pior do que te falam. Essa é a verdade. É Sim, sempre muito é pior do isso que te mesmo. falam. E Inclusive o slogan do Pode Falar Empreendedor é que o papo é reto. Hoje eu não vim com a camiseta do papo é reto, mas o vai pensando que é fácil é a mesma coisa. E a ideia desse podcast, que não é, pelo menos eu não achei, não é muito parecido com alguns que estão aí, é muito floreado, é muita perfumaria, é muito case de sucesso. uhum, E eu falo que aqui tá quase, o Alex sabe disso, né? Só fala as merdas só, né, Alex? case É, de fracasso. é quase um case de sucesso de coisas, mas faz parte. Na verdade, você vê alguém muito bem sucedido, ele fala ali 10% do que aconteceu de ruim e 90% é só sucesso, mas é o oposto, né? Às vezes é 90% de Uhum, insucesso, de fracasso e dores e 10% de sucesso. Mas ninguém entra nesse jogo sabendo disso, né? Por exemplo, vendas tem muito mais a ver com o não, saber lidar com o não, do que o sim. E a pergunta é, psicologicamente, quantos nãos você aguenta ouvir até chegar no sim? E eu, como vendo desde os 13 anos, eu tomei vários não. Ninguém comprava hamster. Ah, que bonitinho o hamster. Tinha que convencer, porque é um rato. Eu falei, não, mas é um rato de laboratório, não tem doenças. Não era tão simples vender. Mas eu queria comprar um videogame naquela época, que inclusive eu tenho até hoje. E eu falava assim, eu podia receber 1000 nãos, não fazia diferença. Eu ia chegar no sim, porque eu tinha um objetivo. E então o papo é reto e o vai pensando que é fácil, é para as pessoas que estão começando ou estão derrapando ainda, tenham essa consciência, porque às vezes fica no, é azar. Ah, mas eu dei azar. Ah, eu escolhi o ramo errado. Não existe. Tem pessoas aí multimilionárias com cada coisa que você fala, sério, tipo, da onde você pensou ganhando isso, né? milhões com, sei lá, análise de estrelas, de signo, e ganha. Então, ou Alguém seja, compra. não tem nicho ruim. Não tem nicho ruim. Então, mas faltam várias competências. Você falou uma coisa aí de faculdade, de escola. Até uma vez eu falei, não sei se o Alex sabe desse objetivo, de eu ter uma escola, eu falo de X-Men, de mutantes, né? Mas não é tipo de superpoderes. É de já condicionar da escola, da criança até o adolescente a ter superpoderes, que seria inteligência emocional, saber vender, se comunicar, oratória, educação financeira. E o que você não citou, você falou, todo mundo enxerga o normal vender e financeiro. Ah, eu vou vender financeiro. Por que muitos negócios não vão para frente e não tem escala? Não é por financeiro ou por vendas, gestão de pessoas. E aí é Uhum, outro gargalo gigantesco que ninguém sabe, ninguém estuda, e basta você ter um funcionário para você entender o tamanho do buraco que é. Porque vendas uma hora, seja por indicação, seja por marketing bem feito, você começa a vender muito melhor, fica mais fácil. A tendência de quem entende o processo de vendas é ele ser difícil no começo e ele vai facilitando. É basicamente isso. E financeira é a mesma coisa. Depois que você entende alguns pilares ali de uma gestão financeira, do que gasta, do que investe, do que poupa, também vai ficando mais automático. Com a gestão de pessoas, não, porque cada um é cada um, e aí, se você quiser se aprofundar nisso, você vai ficar 10 anos estudando PNL, comportamento, coach, talvez vai ter que fazer psicanálise, você vai ter que entrar em um mundo de conhecimento de pessoas para você entender o que motiva, o que desmotiva, o que cada um quer. Muita gente é dinheiro que motiva, muita gente dinheiro não vale nada, ela quer o parabéns, você fez um bom trabalho. Tem pessoas que às vezes a felicidade é ver o de cima cair, é ver um amigo, um supervisor, um gerente cair. Como que você lidar com essas ervas daninhas dentro da empresa? Como que você identifica? E fora, nem vou entrar em sociopatia e psicopatia, porque aí é uma conversa muito aprofundada, mas quem tem capacidade de identificar isso, demite muito rápido. Fala, meu, você é louco. Se eu deixar essa pessoa aqui um mês, 2 meses, ela detona a minha empresa. E ninguém fala isso. Isso não dá na faculdade. Isso nos maiores conteúdos aí de empreendedores foda, tá lá os cursos de venda, de marketing digital, tá tudo lá. Mas pouquíssimos falando de gestão de pessoas. Eu falei aqui com o Augusto, que é esse de intraempreendedor, e a gente falou de um tripé de habilidades, né? Não basta a uhum. pessoa ter hard skills, aprender certas habilidades para tocar um negócio, para ser um profissional, é, sabe assim, classe A. Ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que buscar soft skills, e isso é uma coisa que eu repito, vou repetir várias vezes, as pessoas têm o autoconhecimento como, eu medito 1 hora por dia, eu fico em silêncio no escuro, eu leio muitos livros, e não é. Autoconhecimento, você tem que pagar para ter autoconhecimento, você tem que buscar psicanálise, psicologia, terapia, coach, você tem que buscar, não existe, não tem autoconhecimento. É um negócio que ele sai de dentro para fora, mas tem que ter profissionais capacitados para tirar isso de dentro de você. Eu não conheço ninguém
autodidata em autoconhecimento, uma pessoa que conseguiu extrair aquilo sozinha. Então, olha só o tanto de conjuntos de coisas. A gente pode pegar jeito de ser, pode pegar agora a clínica, o estúdio que você está indo. E aí, nesse ponto que eu quero chegar, analisando tudo isso, o que a Mari enxerga hoje que, meu, isso eu acho que eu sou boa, isso eu acho que eu posso aprender um pouco mais, eu posso cuidar dessa área. Você falou aí vendas, falou financeiro, vendas e marketing pode estar atrelado ali, apesar de ainda serem coisas diferentes, mas é até normal um vendedor entender de marketing entender um pouco de vendas, está até um pouco ligado. Financeiro é financeiro, não existe vendedor misturado com financeiro, são coisas diferentes. Tem a parte de gestão de pessoas. O que a Mari enxerga hoje, tocando os seus negócios, que você tem aptidão mesmo, tem vocação, você fez o teste, né? Eu já fiz, eu sei qual é o seu perfil, né? Eu sei o que você tem ali e até é legal para mim, até por estudo, né? Eu tô escrevendo um livro disso, até por pesquisa mesmo, laboratório, entender se o teste que você fez, o que apresentou ali, se você enxerga isso, se isso tá dentro da Mari. Eu acho que eu tenho muito mais facilidade em comunicação, né, de vir falar com o pessoal do que você estava falando sobre gestão de pessoas, porque embora eu trabalhe, né, com muitas pessoas, eu ainda não tive essa experiência de ter que administrar um grande volume de pessoas. Quando eu trabalhei, né, em outra clínica, eu até estava ali no papel de coordenação, trabalhava com um pouco de gestão, mas era uma pessoa só, então para mim era muito mais fácil. Sim, E quando eu dou curso, quando eu venho para o Instagram, as pessoas, eu não preciso administrar, né? Elas vêm sim, buscar o meu sim, conhecimento, eu entrego e pronto. sim, Então eu acredito que para mim esse vai ser o meu maior desafio. Às vezes falo muito rápido, né? O que eu quero realmente falar com a pessoa, ou eu acho que vou ter que tomar um pouquinho de cuidado com isso, vai ser um pouco mais difícil, mas eu acho que eu sou muito boa em comunicação. Então talvez até isso possa me facilitar nesse ponto, né? Em realmente comunicar o que eu quero, mas talvez gerir um grande volume de pessoas vai ser uma dificuldade. Tanto que, né, nessa clínica que a gente está montando, primeiramente vai estar eu no Pilates, né? Eu vou ser todas as funcionárias sim, ali, eu vou fazer tudo. sim, E os outros espaços, as outras salas, eu vou sublocar, exatamente para eu não ter que administrar muitas áreas diferentes, até sim. porque trabalhar com médico é uma coisa mais complicada, né? Então eu vou deixar que cada um sublogue sua sala. E ali termina o meu contrato. No Pilates, sim, eu vou precisar trabalhar com esse público e também fazer treinamento de pessoas, que é uma coisa que isso sim eu tenho mais facilidade em treinar, estar à frente, porque eu acho que eu sempre visualizei isso desde cedo, sabe? Trabalhava quando tinha formatura, eu sempre tomava Sim. frente. Quando estava na faculdade, eu sempre queria estar lá na frente para falar alguma coisa. Eu sempre gostei de estar à frente e tomar e ser líder. Essa é a minha facilidade, eu acho que ser líder. E a parte financeira, que você não falou? É porque eu acho mais difícil. Mas aí como que é? Quem cuida, quem vai cuidar? Na verdade, tudo eu, né? Eu tô entrando com 2 sócios, mas eles são como se fosse sócio investidor, né? Eles Sim, vão só entrar com valor agora e quem vai administrar o local sou eu. Então, por enquanto, eu vou tomar conta de tudo, mas eu sei também que pra gente ter sucesso, a gente precisa aprender a delegar. sim, Então, se eu não começar a delegar as coisas, depois de um tempo eu vou me sobrecarregar, vou começar a falhar em alguns pontos. sim. Então, eu acredito que eu preciso delegar, mas para administrar vai ser eu. Tô até já separando alguns cursos porque eu acho importante. Nunca trabalhei com um montante de dinheiro tão grande assim como vai ser, eu espero, né, na clínica. Não, vai E ser. vai ser. Então, questão de cartão de crédito, isso tudo eu já estou aprendendo com a DC, né, que é a empresa de Sim, semijoias. Então, gestão do que entra, o que sai, como que eu posso fazer esses investimentos, trabalhar realmente com cartão de crédito, negociar valores, isso tudo eu estou aprendendo já com uma empresa um pouquinho menor, uma empresa bebê, né, para o que vai sim. vir, para eu poder colocar depois na DC, que vai ser o meu desafio. Você falou aí, é, você falou que é tipo a vida do empreendedor, em algum momento sempre vai ser. Tem duas características muito normais do empreendedor. Primeiro, fazer tudo, é normal. Eu abri o Eldit vendendo, fazendo financeiro, resolvendo os pepinos de telefonia e é normal. Óbvio que eu sabia, já com 26 anos, que minha habilidade era vendas, era comercial, mas eu só pude me dedicar a isso com 8 meses, quando eu contratei os dois primeiros funcionários, e aí, não, agora eu sou. E eu contratei um financeiro administrativo e um analista para cuidar dos pepinos de telefonia. E aí eu fui ser só comercial. Mas foram 8 meses
que em si é pouco. Tem muito empreendedor aí, sem brincadeira, 20 anos fazendo a mesma coisa. Ele abre a loja dele, ele fecha a loja dele, ele faz o fechamento, ele faz o financeiro, ele paga funcionário, ele vai no banco. E é desumano porque é uma carga de 14, 16, 18 horas por dia, 5, 6 dias por semana. Se tiver uma folga, dependendo do comerciante, ele abre de segunda a domingo, meio Uhum. período. E a alimentação não para também, só no Natal e Ano Novo que para, é surreal. E, e aí o que que eu percebo? Fora isso, tudo isso que tem que fazer, o empreendedor ele tem uma figura muito solitária. E óbvio que cada um explica de uma maneira, cada um tem uma visão, ou pode falar de empreendedor é uma coisa minha. Então, eu uso citações, mas que se enquadrem na minha visão de mundo, do que eu penso. Por que que eu acho assim? Por que que eu acredito que o empreendedor ele é sozinho? Existe talvez aí um medo muito grande de falha, de quando ele topa um desafio, que nem você falou, "Putz, vou começar a mexer com mais pessoas, um montante de dinheiro maior. Quando ele chama essa responsabilidade para ele automaticamente ele chama, isso é até normal, ele chama para ele uma responsabilidade e assume a culpa de tudo. Só que ninguém é Superman, imagine, já é uma síndrome do Superman, que é rápido, que é forte, que é bonito, que voa. Imediatamente, você já tá já. Se você olhar o seu comportamento, e por isso que esse podcast não é. Eu sei que muitas pessoas vão ver, mas eu gosto de realmente quem tá aqui, o assunto ajudar ambos, né? Uhum. Eu aprendi muito de sono com a Fer semana passada e fico feliz em poder acrescentar algumas coisas aqui. É muito normal a síndrome do Superman, porque não, eu saí lá da faculdade, eu não fui estimulada. Você nem tá pensando nisso, mas o seu subconsciente já tá enraizado. Não, mas eu já passei algumas etapas que 99% das minhas amigas de faculdade não passaram, e eu já tô indo bem no Instagram, tá crescendo, eu tô fazendo isso. Então a síndrome do Superman ele entra. E aí você é um Superman que faz tudo, mas é óbvio que não precisa nem ser nerd pra saber que o Superman tem a Kryptonita. Todos têm calcanhar de Aquiles, todos têm alguma coisa ali que afeta. Você mesmo falou, nossa, tinha muito BO, não sei o que eu faço, não sei o que. E eu falei, ó, é assim mesmo, né? E eu até brinquei, né? Eu falei, não, se dobrou o custo, comemora. Aí você, ai, triplicou. Aí eu falei, mas historicamente é isso que acontece. São pepinos que você vai aprendendo e vai ficando muito melhor no futuro. E aí o que eu enxergo hoje, falando com muitos amigos, muitas pessoas que eu converso, primeiro, se tenta buscar ajuda, curso, qualquer coisa que você está falando, às vezes vai no nível muito alto. Então vai lá, vai seguir o cara bilionário que tá lá postando todo dia alguma coisa. Só que essa pessoa descolou da realidade. Ela não enfrenta esse pepino que você está enfrentando, não que não exista. Uhum. Mas ela tá pagando uma cadeia de pessoas que esse BO tá lá embaixo, na mão de alguém que ele confia, e ele nem sabe dos pepinos que deu uma obra, não sabe se deu gasto a mais, não sabe nada. Que não é o nosso caso. Os pepinos batem diretamente na gente. Não tem Uhum. ninguém ali pra resolver certas coisas, né? Eu tenho o Alex que resolve muita coisa, mas a maioria não tem pessoas boas e competentes e o Alex tem acesso a muita coisa minha que ele resolve, né? Que nem o meu e-mail, né? Senha de algumas coisas, mas é muito difícil. Você não tem, é difícil chegar nesse nível, né? O Alex tá indo para 7 anos com a gente. Então, assim, a síndrome do Superman é o que acaba mesmo ferrando muitos profissionais bons, porque ele demora para pedir ajuda. Eu vou dar um exemplo. Já vieram falar do podcast, viram o conteúdo tem qualidade, já estão pedindo parceria. Aí eu acreditava que eu ficaria uns 6 meses fazendo sozinho. E aí ontem eu já tive, terça de carnaval, ontem eu já tive uma call com um amigo meu, Tato, de copywriter, pedi ajuda para ele em algumas coisas. Hoje eu tenho uma reunião com o estrategista digital às 7 da noite, porque eu enxerguei que, para que eu vou esperar 6 meses? Eu vou estar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Uhum. Não é melhor eu ter ajuda agora e daqui 6 meses esse podcast está muito melhor, muito maior? O meu Instagram está muito melhor? Então, duas dicas que eu deixo aqui. Sempre reflita do Superman. Que nem, imagina, eu falei pra você, eu falei, não, mas eu não tava sabendo disso, Mara. Aí você, não, tio, não sei o quê. Eu falei, eu tenho um pai pedreiro, meu irmão é pintor. Já atendi construtoras, já atendi empreiteiras. Então, indiretamente, várias coisas eu poderia ter te ajudado no preventivo. Ó, Uhum. esse imóvel aí, só pelo que meu pai conta aí de obra, vai acontecer isso, isso e isso. Você já fechou, já assinou? Meu pai poderia ter ido. Você levou algum pedreiro antes de fechar o contrato? Levei, mas a hora que começa a quebrar realmente ali, ó, o problema foi a fiação elétrica, né? Que é o que meu pai mais manja. É a hora que, assim, quando tava alugada, eles não podiam cortar, né? Parece que eles foram lá, cortaram um pedaço, viram que era tudo ferro, aí
vai ter que trocar tudo e surpresa. Eu Mas é falei que isso eu tô mesmo. vivendo no ame ou deixa, né? Vem a Jillian e fala, vai ter que trocar tudo. Mas é É, isso mesmo. Mas é. eu sei porque eu já passei por isso, tá? Eu já. Imagina, eu contei aqui, eu e a Ju fazendo podcast aqui. A UELD já é 2011. Eu só fui assumir e que eu não conseguia fazer certas coisas e pedir ajuda para a Ju em 2016. Eu demorei 5 anos para não. Isso realmente a Juliana é a melhor e eu não vou me envolver porque eu só atrapalho. Então imagina, eu fiquei 5 anos com a síndrome do Superman. Não, a empresa é minha, eu que faço, eu que vendo, eu que me viro, eu entendo também do operacional e não sei o quê, e queria me envolver em tudo. E, ou seja, eu demorei 5 anos para sair disso. Então, eu tento trazer aqui esse podcast que encurte o tempo. O primeiro podcast foi com um jovem. Eu falei, Celso, eu aprendi coisas, comecei a aprender algumas coisas com 29 anos. Você tem 21. Você precisa esperar mais 8 para começar a entender certas coisas que, se você não atender, você não vai crescer, não vai ser próspero. Então, precisa. Aí ele, não, não, eu quero aprender agora, né? Então fala pra mim o que que tem que ser, como tem que ser. E aí isso serve pra você também, porque você é uma jovem de 26 anos. Apesar de a gente ter 11 anos de diferença, pouco ou muito, mas a bagagem é muito diferente, né? Então Uhum, eu com tenho certeza. 24 anos, que duvido que alguém me conte algo que eu nunca vi, que eu não saiba, que eu não passei. Duvido, porque são muitos negócios diferentes um do outro, com muitas pessoas. Meu, você sair de auditoria, abrir uma hamburgueria, não tem nada a ver, é outro mundo. E eu tinha certeza que ia ser um sucesso. E porque eu sabia o que eu ia fazer, eu sabia o que a Ju ia fazer, o que o Alex poderia agregar, e deu certo. Eu falei pra ele assim, falei, Celso, tem um tripé que pra mim é indiscutível. Assim, todo mundo que eu olho e analiso, estudo, tá lá esse tripé. O primeiro, humildade. Não tem como. Se a gente. E o que é humildade? Né? Cada um pode definir o jeito que quiser, mas eu vou tentar simplificar, resumir. O que é Uhum. humildade? Não sou melhor que ninguém e eu preciso de ajuda. E aí eu tô falando que durante muito tempo da minha vida eu não fui, e eu só baixei a bola quando, e quem conhece a minha história da Ju sabe disso, quando a Ju falou, as decisões erradas que você está tomando não é a Weldit vai falir, você vai me perder. Opa. E ali eu falei, tipo, óbvio que eu sabia que eu abriria outro negócio, porque eu já tinha tido outros negócios. Então pra mim era uma coisa normal. Encerrava o ciclo, ganhei dinheiro ali, vou pro próximo. Mas ela não tinha encerrar o ciclo com ela. Eu nem tinha nascido a nossa filha, e eu sonhei que a gente tinha uma filha que é exatamente igual ela é no meu sonho, a Júlia. E aí entrou humildade em mim, começou a entrar humildade em mim em 2016. E uma outra coisa, autoconhecimento, tem que buscar. Eu comecei a buscar nesse período, 2015 a 2016. Inclusive, essa busca pelo autoconhecimento me ajudou também a entender o que era humildade e essa autossuficiência, essa potência de, eu faço, eu resolvo, eu vendo. Não era nada sem humildade, porque eu cometia erros que era como se eu desperdiçasse tudo que eu fiz. Então eu fui buscar mais humildade, ser mais humilde. Falei, não sou melhor que ninguém, eu preciso de ajuda. Eu fui buscar autoconhecimento, inclusive até hoje, faço psicanálise, aí às vezes eu começo coaching, eu tento não misturar duas coisas, mas eu sempre, cada ano, eu tô buscando alguma coisa, algum profissional, alguma coisa para me ajudar a entender qual é o próximo passo, para onde eu tô indo, o que, que eu tenho que cuidar, melhorar, como nesse ano está sendo saúde. E o terceiro, nível de consciência. O seu nível é muito bom porque você já enfrentou muitas coisas. Eu já entrevistei jovens de 26, 28 anos que nunca tinham trabalhado na vida. Porque se formou, porque fez pós, porque fez intercâmbio, porque fez MBA, porque fez mestrado, doutorado. E aí eu falei, mas você nunca trabalhou? Tem coisas que só o trabalho dá. Então você já mostra que seu nível de consciência, né, sua maturidade, já é acima da média da sua idade. Mas, óbvio, tem coisas que a gente até falou esses dias de casamento e filho. Não tem como você ter um nível de consciência dos seus pais, casado há tantos anos. Eu casado, agora a gente completa 11. Aí você tem um filho no meio. Porque, ou seja, tudo que você tá falando aí sei lá, pepino da obra. Você tem uma Júlia em casa, ela não tem É. nada a ver com isso. Você não tem como chegar e descontar na sua filha. Se você tá se você tá ali passando por certas coisas, na hora que você tem ali uma família e você enxerga que aquilo é um desafio que te fortalece para ser melhor para sua família, a gente falou, né, de a gente tem que criar filhos para serem melhores do que nós. Se perguntar para seus pais, eu tenho certeza que eles vão dizer que não, a Mari é muito melhor e vai ser cada vez melhor. E eu quero que a Júlia seja cada vez melhor. Então, tem certos níveis de consciência que não dá pra você ter ou pular, não tem como. É uma coisa que vem com o tempo e eu acredito que você vai ter isso. Então, esse tripé de humildade,
de autoconhecimento e de nível de consciência é o que leva você a chegar a 30 e poucos anos, 40 anos, realizei sonhos, viajei, comprei o que eu queria, tô tendo mais qualidade de vida. Não acho que com 26 precisa reclamar ou falar, mas tá difícil, minha cabeça, meu corpo, porque aí você é jovem, tá reclamando disso, então você quer o quê? Com 50 anos morrer? Então, ou seja, a minha idade, inclusive, abaixo dos 40, tem que aguentar porrada mesmo, tem que a cabeça balançar, tem que ficar sem dormir algumas noites, porque isso é uma construção de algo sólido na rocha, que é o que você vai viver, uma velhice tranquila, que vai curtir netos, que vai realmente olhar para trás e se orgulhar da sua história. Por isso que eu falo que não tem como pular certas coisas, né? Não dá pra Uhum. você exigir alguém começando a empreender com 50, 60 anos que tem o nosso pique. Ele pode ter ali experiência, bagagem, mas não tem como ter mais esse pique. Não dá pra falar pra alguém com uma certa idade não precisa dormir, não precisa se alimentar bem. Não existe, não tem como. É outra fase de vida. Então eu vejo em você esses comportamentos e eu sei que é só questão de tempo de você chegar lá e eu, óbvio, eu quero ajudar, quero participar. Uhum. E então, esses conselhos que eu quero deixar nessa fase que você está vivendo de não acho que é a Supergirl. Não acha que, eu sei tudo, eu faço tudo, eu me viro, eu vou ter que fazer, não sei o quê. O Thiago Oliveira fala, pessoas de sucesso pedem ajuda. E é fato, assim, é surreal, assim. Eu vejo esses clubes de bilionários, esses clubes de multimilionários, esses masterminds de 50, 100 mil reais aí. Meu, a galera, tipo, já podre de rico e os caras estão ainda se ajudando e melhorando e contratando mais e crescendo os negócios deles e meta de estourar 100 milhões de faturamento por ano. Então, assim, pô, se eles pedem ajuda, por que a gente que tá aqui embaixo não vai pedir ajuda? Então, leve esses aprendizados que você já está tendo aí com o início do negócio, eu posso me frustrar, posso ficar mal, mas quem pode me ajudar? Essa é uma pergunta que pouca gente se faz, que eu comecei a fazer em 2015. Quem pode me ajudar nisso, em específico? Inclusive, daqui a pouco vai no meu escritório o vendedor que mais me ajudou, porque por mais que eu era um ótimo vendedor, a Ju falou, você não está conseguindo vender para multinacional. A sua conversa de dono para dono, que o dono te ama e assina contrato, a multinacional não tem dono. O Uhum. gerente não tá gostando de você. O diretor não tá gostando de você. Tá ficando algum embate ali. E aí, a Ju me indicou, hoje é o maior palestrante, né? Posso até falar o Thiago Concer, é o maior palestrante de vendas. Mas olha só, eu fui buscar o que eu tenho aptidão. Você não vai ver em momento nenhum, em qualquer conversa que a gente tenha aí nos próximos 10 anos, eu falar para você que eu fui buscar aprender sobre gestão operacional, financeiro, porque não é meu. Eu sempre busquei pessoas que pudessem me ajudar naquilo. Então eu fui buscar o que eu tenho aptidão. E o seu, você falou comunicadora que está lá no seu teste, isso que você tem que ser cada vez melhor, aparecer cada vez mais, trazer mais resultado, atrair mais pessoas, mais dinheiro para o negócio, mas já entendendo que em algum momento você vai ter que ter um administrativo, um financeiro de confiança, Isso que eu tenho vai, certeza. que vai delegar, pessoas que vão ajudar com gestão. A Ju é uma exímia gestora de pessoas. Eu achava que eu era, ou que eu queria ser. E eu vi que eu não era. Então, assim, mas entende a humildade, como ela é o primeiro pé aqui? Como assim? Você teve tantos negócios, tantos funcionários e você não não sabe? Não. Não, Inclusive, não eu posso sei. falar qualquer coisa aqui de gestão, eu vou falar da Ju. Ela fez, ela implementou, mérito dela. O que o Alex se tornou hoje desenvolveu, mérito da Ju. Então, assim, e eu demorei, né? Eu tô te falando que com 29 anos para 30 que eu comecei a buscar essas coisas. Então, fala um pouco de tudo isso que eu te disse, a gente não conversou ainda não tinha conversado a fundo do início do seu negócio. Eu sabia, óbvio que eu sabia que seria o começo desse ano. A gente não conversou, nem sei se tem mais pepino, depois a gente pode conversar em off. Mas fala pra mim assim, o que que a Mari sentiu escutando algo que eu vou falar que eu duvido que você já escutou isso, porque o meio que você vive, não tem como vir do Rodrigo, que é médico. Ele não vai falar isso, ele não vive, não viveu essas coisas. Eu não sei a sua sócia se ela tem tanta bagagem em empreendedorismo e viveu tanta coisa. Mas faz falta ter pessoas assim. E eu tenho pessoas muito, que eu converso hoje, eu falo sempre desse Thiago Oliveira, tá muito acima. O cara já vendeu a empresa dele, mora na Califórnia, abriu uma startup agora de fintech. O cara tá muito acima. Então ele é meu mentor. Eu quero um dia chegar que nem ele e a escala sempre é essa. Quem tá acima e quem eu posso ajudar abaixo. Eu acho que é isso que faz um círculo virtuoso. O que que deu um alívio ou o que que deu mais desespero de tudo isso que eu te falei? Não, o que deu alívio é saber que eu realmente já sabia dessa parte de que eu preciso de ajuda para poder crescer. Então eu não tenho essa
síndrome, né, da super mulher. Mas eu sei que no momento, agora, esse começo, eu não tenho nem como pagar alguém pra me ajudar. Então tem Precisa que ser pagar. eu por eu mesma, né? Mas não precisa pagar, viu? É só um complemento. Esses caras que eu tô falando, eu nunca paguei nada. Eu sentei com o Flávio Augusto, o cara bilionário. A palestra dele é R$ 500 mil por 1 hora. E o Flávio me cedeu 2 horas e meia do tempo dele, Lá na Disney, né? lá na Disney, lá no, em Orlando. Então, assim, toda pessoa de sucesso, ela tá disposta a ajudar porque ela sabe que aquilo ela tá ajudando a construir um futuro melhor, um país melhor. Então, vai por mim. Pessoas bem-sucedidas, pessoas que não são, não vou falar bem-sucedidas, pessoas que não são ricas por ter feito coisa errada, essas pessoas nunca vão ajudar, porque ela fez Fez coisa ela errada. fez alguma coisa errada. Pessoas que com mérito, honestidade, trabalho, ergueram seus negócios, cresceram, ficaram ricas, sempre vão ajudar. Elas podem não ter tempo, tá? Porque aí eu demorei 4 anos pra conseguir 2 horas e meia com o Flávio e eu nunca desisti. Eu queria sentar com ele e ainda bem que eu não sentei lá atrás, porque eu não ia aproveitar. Eu não tinha mentalidade pra Uhum. aproveitar o que o Flávio falou. E se eu sentasse hoje, eu aproveitaria mais ainda. E então assim, as pessoas ajudam, viu? Não precisa pagar nada, nenhuma ajuda financeira, marketing. É assim, eu, por exemplo, não, Mari, isso daí não é comigo não, mas espera aí que eu vou te conectar com uma pessoa que nem ontem eu tive uma call, alguém que me ajudou, copywriter, me ajudar a melhorar algumas coisas no meu Instagram, no podcast, não cobrou nada, nem quis, nem se eu falasse. Não, ô, Tato, essa consultoria que você me deu agora de 1 hora, quanto você quer que eu te pago? Faço o Pix agora. Ele não aceita. Entendeu? Que nem, não tem como eu aceitar. Eu posso te ajudar, óbvio, no que eu sei, a Ju vai te ajudar no que ela sabe. Se o que a gente não sabe vai te indicar alguém, mas não cobra, não cobra, porque isso vira um círculo virtuoso, porque essa pessoa sabe que também ajudaram ela. Ela sabe que ela. Eu nunca vi, tá? Nenhuma história, e eu tento estudar, acompanhar, ver, nenhuma história de alguém que fez algo grandioso sozinho. Não vi, não existe assim. Tem ali sócio, tem ali a esposa, tem o marido, você tem, vai ter cada vez mais, não tem como. Assim, o que a gente tá fazendo, construindo e construiu, algumas coisas não teria feito sem o Alex não tivesse do lado. Então, assim, ele participou e participa de tudo, e é um menino que vai longe com a gente, porque você vê que ele entende um algo maior, ele entende um bem maior, ele quer participar daquilo. Então, quando você fala do seu projeto e mostra o que você quer e o que vai ser, a pessoa, se você quiser buscar profissionais que cobram é uma coisa, você buscar ajuda, aí não. E tem que ser genuíno. Olha, eu tô no começo, não entendo disso, não consigo fazer isso. Óbvio que qualquer profissional bem sucedido, se ele vê que é muleta, que você tá dando migué, ele não vai Uhum. ajudar. Ele vai falar, mas aí você não quer trabalhar, aí é preguiça, aí você nem pesquisou o mínimo, não vai ajudar. Agora, genuinamente, quando você pede ajuda e a pessoa entende aquilo, porque pensa assim, eu vendo há 24 anos, Uhum. o que é ajudar o que custa ajudar em vendas para mim? Tipo, é tão simples. Eu entender um processo de vendas, eu entender o perfil do cliente, eu entender como vai vender, como vai fidelizar, como vai encantar. Eu abri uma hamburgueria, não sabia nada de hamburgueria. Não tinha dúvida nenhuma que a gente seria o que a gente se tornou hoje de atendimento, de qualidade, de resolução. Eu falo, a gente não é perfeito. A nossa nota 5 no iFood, a gente não é perfeito. Mas todos que aconteceram algo, a minha experiência me leva a transformar aquela situação trágica num momento mágico. É minha experiência. Então, ensinar você essas coisas que eu aprendi em 24 anos, o que custa? Em 1 hora, eu vou te passar 24 anos resumido, que não custou nada para mim. Não vai me custar nada. Agora, se é um profissional que trabalha com aquele, uma consultoria, e vai ter momentos, que eu já tive, vai ter momentos que você vai ter que ter consultoria, você vai ter Uhum. que ter, mas aí é uma outra etapa. Aí você vai dobrar de faturamento. Aí você quer tirar alguns gargalos, você quer ter mais qualidade de vida. Aí você vai buscar profissionais do mercado que eles vão executar por você. Eles vão executar certo, eles vão treinar por você, eles vão auditar por você. E aí tem que pagar, óbvio. Mas não é o caso, né? Ajuda é ajuda. A pessoa. E todo mundo fica lisonjeado. Quando você. E você não pode pedir uma ajuda aleatória. Então, eu vou Uhum. lá pedir gestão financeira para a Ju. Ela não mexe com isso, nunca fez isso. Ela nem. Raramente ela vê algo da conta, vê do financeiro. Não é a visão dela. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não consigo te ajudar. Como, né? Agora, quando você entende, quando você observa, que nem esse Thiago Concer, que eu paguei cursos dele, fiz vários cursos dele, mas ele virou amigo e ele me ajudou várias vezes por WhatsApp, pelo Instagram, e me ajuda até hoje. Imagina, é só isso que ele faz, só isso que ele faz, que ele vende. Qualquer objeção, qualquer coisa que eu tinha com um grande cliente, eu mandava pra ele. Ele ficava lisonjeado e falava, porra, cara, você quer que eu te ajude a
Como que reverte manejar. esse cliente? Não sei o quê. Porque é óbvio, é isso que ele faz. Todo mundo vai ficar feliz em ajudar com aquilo que tem de melhor. Porque é quase que é gratidão, sabe? Eu tô retribuindo, eu tô devolvendo também o que foi me dado, né? Então por isso que o papo aqui é reto. E dependendo do que for falando, eu vou quebrando essas coisas. Tomara que os vídeos um dia espalhem muito, tenham milhões, porque eu vejo vídeos aí com floreado e uma perfumaria espalhado, com milhões de views, e eu falo, cara, mas tipo, isso não é a nossa realidade, do BO que você tá enfrentando. Esses caras estão falando coisas que, tipo, eu sei porque eu vi um vídeo de um, e ele fala assim, quando a gente estourou no digital, a renda da minha família, eu e minha esposa, era 180 mil no ano, que dá 15 mil por mês, que já é acima de Bastante. 99% da população. Uhum. No outro ano que a gente estourou, pulou pra 10 milhões por ano. Porra, o salto que o cara deu, já era. Ele já tem dinheiro, literalmente, não tem mais ajuda. Ele já tem dinheiro pra contratar quem ele quiser, fazer o que ele quiser, pra resolver pepino de carro, de despachante, de banco. É outra vida. 10 milhões no ano, com a margem de lucro que tem no digital, é outra vida. Então, esse povo, hoje que faz muito famoso, eles descolaram muito rápido, né? Eles não teve uma crescente, 180 mil, que eu lembro, né? Segundo ano, provavelmente, a gente bateu 180 mil. Falei, nossa, pô, 180 mil. Aí pulou para 250, 400. A crescente da Weldit, e ela nunca passou do Simples Nacional, a gente nunca faturou acima de 4 milhões e 800 no ano, mas foi uma crescente. Eu nunca fiquei ludibriado, sabe, com a situação. Nossa, milhões na conta, eu nem sei o que fazer. Vou ter que inventar. Não, sempre soube o que fazer, o que queria fazer e o que tinha que buscar para fazer, inclusive para ter tempo e qualidade de vida para cuidar da Júlia, para ser pai e mãe. Quanto tem muitos aí que tem tanto dinheiro e às vezes não passa tanto tempo com os filhos. E eu e a Ju queria, o primordial não era tanto dinheiro, era ter uma gestão à distância que funcionasse, e o Alex participou dessa implementação, e que a gente pudesse cuidar da Júlia. Até hoje, todas as manhãs são da Júlia. O podcast não é 2 horas aleatório. É porque eu deixo ela na escola 1h30 e vem pra cá, que é aqui no Taquaral. Então, ou seja, por isso que ela é 2 da tarde. Aí eu termino e busco ela. Então, peça ajuda, entendeu? Porque você já sabia que eu estava disponível Sim. e talvez você achou que em outra coisa. Não, ainda não. Daqui a pouco eu falo com o Thiago que ele me ajuda naquilo. Ok, pode ser. Mas obras, indiretamente, eu tenho, não só pelo meu pai, mas por muitas pessoas envolvidas, também por já ter feito várias obras. Eu sei desses pepinos e meu pai é o que eu confio, porque não só porque é meu pai, se pode ser com você. Ele é um nível de honestidade muito surreal. Então, isso da elétrica, ele já teria visto antes de assinar o contrato. É o que ele melhor faz, é a parte elétrica. E depois eu te mando uns vídeos dele pra você ver. Ele mostra as cagadas feitas e ele fala, não foi feito no padrão NR10 do Senai. Eu nem sei o que quer dizer isso. Que é isso, né? Mas tem um padrão pra se fazer essa parte elétrica. E aí ele mostra o antes e o depois. Eu falo pra ele criar um Instagram, colocar lá pedreiro sincero, mas ele não faz. Meu, você vai morrer de rir. Não, Vai ele, ficar bom. ele é muito engraçado. É, Então, assim, é, então, primeira coisa, peça ajuda, tá? Não fala isso, não tenho dinheiro, porque eu também não tive várias vezes, eu nunca teria um dinheiro pra pedir ajuda pro Flávio. Nunca teria dinheiro pra pagar 1 hora do tempo dele. Mas ele me cedeu. Mesmo sendo difícil conseguir esse tempo, um dia casou e tava lá e eu fiquei 2 horas e meia com ele e o filho dele do lado. Ele falou, cara, hoje é dia de eu curtir meu filho. O bilionário é foda, né? Tem tipo um dia na agenda do filho, né? Então, tipo, a Júlia. Ué, você tem as suas É, manhãs aí, ó. sim. E aí ele falou, era Benjamin Day. Então era o dia do Benjamin, do filho dele mais novo, do caçula. E o menino ficou na mesa com a gente, brincando, conversando, e depois eles foram no cinema. Então imagina, eu valorizei mais ainda, porque o Flávio, ele não deu só o tempo dele, ele deu o tempo com o filho dele pra gente. Então, surreal. Então, meu, se um bilionário cedeu o tempo dele sem cobrar nada, e eu Uhum. sei que ele cede pra vários ainda, ele dá mentoria pra vários, por que que pessoas que estão muito abaixo do Flávio não vão ajudar a Mari? O papai e a mamãe tá gostando, então fala, agora essa menina vai voar. Agora ela vai voar. Não, tanto que agora no começo os meus pais estão ajudando em um monte de coisas, né? Sim, Inclusive, família tá aí pra isso. sim, mas é E isso mesmo. aí, minha mãe, inclusive, vai ser a secretária Não, e a mas é gente isso. vai fazer a limpeza ali tudo junto até que a gente consiga criar uma equipe. Mas realmente, isso de pedir ajuda, né? Os meus sócios hoje lá, né, do Pilates, da clínica, são pessoas que têm muita experiência, principalmente nesse ramo de Pilates, e Sim, criaram franquias de Pilates. sim, Então, eu gosto bastante de ir para o escritório para viver, sim. presenciar um pouquinho, ver como eles lidam com as situações, como que eles resolvem problemas. Tem lá o RH, às vezes eu sento um pouquinho lá perto do RH, fico lá escutando como que eles
trazem essa Sim, abordagem com sim, o funcionário, né? Porque eu acho importante. sim, E esse caminho, né, de saber e construindo realmente até onde eu quero chegar, veio desde a faculdade, né? sim. Eu saí, já comecei a trabalhar, não tinha nem pego diploma ainda, já comecei a trabalhar. Então, depois que eu já estava lá, que teve a graduação, que teve a formatura, e aí eu chegava e ganhava 5,14 a hora. E, Nossa, é, é. triste. Triste, atendimento de convênio, né? Ainda que eu atendia um. Era uma clínica que ainda gostava de atender um. A gente vê aí realidade de atender 10 por Sim, vez, sim, cada um num box. sim, E aí eu ia lá, e mesmo ganhando 5, 14, pedi pra abrir a clínica um pouquinho mais cedo, fechar a clínica um pouquinho mais tarde. Então eu era a primeira a chegar, a última a ir embora. Depois fui pro atendimento domiciliar também, começava cedinho. Chegava em casa às vezes 8 da noite, escolhia trabalhar no Natal. Trabalhava onde precisava para eu poder vir para Campinas, né? Então eu já sabia que eu queria vir para cá, que o Rodrigo veio primeiro, eu quis vir sim. depois. E aí quando eu Isso lá cheguei de, aqui, lá de Londrina, né? lá de Quando vocês estavam Londrina, lá, vim pra Campinas. lá de Londrina eu vim pra cá. Aí depois que eu vim pra cá, eu realmente não conhecia ninguém, né? Então eu fui pesquisando na internet. O primeiro lugar que eu achei é um instituto enorme, que é o Instituto Wilson Mello. Falei, quero trabalhar aqui. Só que era impossível, né? Porque eu não tinha mestrado, doutorado. E aí, quando eu abri o site dele, só tinha lá mestre, doutor, tinha fotinho de todo mundo que Eles trabalhava. Eu falei, exigem isso? nossa, Eles exige, exigem? exige. É. É um centro. Eles trabalham também com pesquisa, né? Então Sim, eles precisavam disso. sim, Mas eu falei assim: ah, não vai dar. Mas eu vi lá que ia ter uma palestra de coach, era uma coisa aleatória, mas eu acho que era um treinamento interno. sim, Falei assim: vou lá. Me inscrevi, fui lá. Isso eu não trabalhava em lugar nenhum ainda. Fui lá assistir essa palestra de coach, fiquei lá vendo, tentando entender quem que era o dono. Descobri, perguntei pra secretária, fui lá falar com ele, né? Aí no que eu falei, oi, tudo bem? Meu nome é Mariana, tô aqui em Campinas, tipo, bem na cara de pau mesmo. Eu já sim, sabia que ele sim, não ia me contratar. Mas tá aqui meu currículo, levei lá, meu currículo não tinha quase nada ainda, né? sim, Mas levei. Se precisar de alguém, tô aqui, tá? Nossa, legal, muito bem. Aí comecei a trabalhar num outro lugar que não tinha nada a ver com o Isomelo. Dali 6 meses, toco meu telefone e falo, ai, Mariana, Rodrigo te indicou. Eu falei, quem é Rodrigo? Rodrigo, aqui do Instituto Wilson Mello. Eu falei, como ok, assim? É, uma pessoa que nem tinha conexão nenhuma. Então, ele lembrou que eu sim, tava lá, que eu fui bater na porta dele, né, pedir emprego, bem na cara de pau mesmo, e aí ele lembrou de mim, comecei a trabalhar no Pilates lá dentro. E aí também observava, então tudo eu fui ali tentando aprender. Todo lugar tem seu ponto positivo e seu ponto sim, negativo, então eu tava ali pra vivenciar. Fiquei ali um tempo, aí depois também por uma coordenadora também, quando eu cheguei em Campinas, fui visitar outra clínica que eu tava. Ah, eles tinham acabado de abrir, perguntei se precisava de funcionário. Ah, acabamos de contratar. Eu falei, não, mas dá pra eu ficar aqui só e observar? Dá, claro que dá. Eu acompanhei um dia inteiro lá da fisioterapeuta, da Nath. Fui embora também. Passaram-se meses. E aí depois essa coordenadora que estava comigo no instituto teve essa conexão com esse outro lugar. Ela falou assim: não, eu quero a Mariana porque eu lembro dela, ela veio aqui sim, me acompanhar um dia. Eu falei, caramba, eles lembraram de mim. Então, eu acho que isso de ir me infiltrando nas coisas para poder estar entre pessoas que eu considero referência e aprender um pouquinho com eles, sim, né? Sempre teve. Na faculdade também, participando de projeto científico, CA, a própria atlética, né? Sempre comandei ali uma parte da atlética, sempre gostei de estar no meio. E agora, com esses meus sócios, eu gosto de estar no meio. É incrível o quanto que a gente aprende, né? Com sim, você, toda vez que a gente senta, eu gosto muito de te ouvir falar sobre empreendedorismo, sobre a hamburgueria, sobre a Oiadite, que sempre tem alguma coisa, alguma dica pra dar. A Gil também, ela é mais sutil, né? Você senta ali sim, do ladinho dela, ela vai falando, você fala, nossa, não tinha tido esse insight ainda. Então, eu acho que estar entre pessoas maiores que eu sempre foi meu objetivo, porque a gente quer chegar onde eles estão, né? sim. Eu quero chegar onde você tá, eu quero chegar onde o meu sócio tá, né? É isso que eu quero. Mas sabe que esse quero chegar não é tão complicado assim, porque você está falando, contando mais uma. Eu conheço boa parte dessa história, mas você falando, você vê que assim, esses comportamentos estão desde a faculdade. E existe uma coisa, eu já falei aqui, né? Um dos maiores medos do ser humano é da rejeição. Então, que quanto maior esse medo, menos oportunidades tem na vida. O que você está falando aí, que você foi, não tinha como ser contratado, entregou um currículo na mão, foi acompanhar uma aula sem ganhar, prova que o seu medo de rejeição é menor. Você enfrentou certas coisas, não sei a idade precisa, mas
fazendo um cálculo básico do que eu lembro que você disse, você tinha 21, 22 anos Uhum. quando chegou em Campinas. Isso. Então imagina, você vê hoje pessoas da minha idade, às vezes 30 e poucos anos, totalmente travada, não consegue fazer nada, porque tem medo de ser julgado. Então, você já está acima de 99% das pessoas, tá lá com uma marca de semijoias, tá abrindo agora o seu estúdio, tá enfrentando coisas, e, e o principal, assim, o que eu percebo de qualquer um que tenha sucesso? Autenticidade. Então, muitas pessoas desde a época de escola, não gostavam de mim e não gostam até hoje. Nunca fez diferença pra mim, porque quando você tem muito medo de rejeição, quanto maior você chega lá no pico de rejeição lá em cima, o que acontece? Você se rejeita pra se adaptar ao seu ambiente. E aí não é o seu caso, você é o que você é pessoalmente, no seu Instagram, eu também. E esse nível de autenticidade não tem como, assim, é só questão de tempo para as coisas darem certas, porque as pessoas vão se aproximando. Eu falo pro Alex que, vide a situação de ontem que eu contei da hamburgueria, eu sou um repelente natural de pangaré. Não tem como. Porque a pessoa começa a falar, ah, mas minha vida, ah, mas não sei o quê. Aí eu falo, meu pai é pedreiro até hoje. Não, não tem faculdade? Não, não tem inglês fluente. Não, nunca fiz esse curso aí. Não, nem sei o que é isso aí. A pessoa fala assim, tipo, porque é normal da pessoa pangaré ela criar desculpas, usar muletas. E eu falo que eu sou um anti-muleta social, porque eu morei em periferia, eu fugia de bandido para estudar, tinha que desviar de boca de fumo para estudar, apanhava de bandido dentro da escola, porque eles pulavam dentro da escola para roubar criança quase todo dia. Então eu era um nerd casca grossa, né? Eu não baixava a cabeça não. Você tava a mão na cara, chute, eu não baixava a cabeça. Então eu vivi coisas que o outro vai falar? Qual que é a sua desculpa? Você fez escola particular, fez faculdade particular, tem inglês fluente. Então, esse perfil pangaré que cria desculpas, quer colocar azar no meio, sorte e azar no meio, eu sou um repelente natural, não tem como. E você desde o começo, né? Quando a gente conversou a primeira vez, foi até no Vila do Grão, né? Você vê do lado, né? O mercadinho Vila do Grão fechou, né? Você vê que. Fechou. E eu vi várias coisas assim, vários gaps ali. Eu falei, meu, o negócio tá no lugar errado, tá com a proposta errada, não sei o quê. Aí o café já faz todo sentido ali em volta da lagoa. Você vê que o empreendedor ele tem essa visão, ele tem essa conexão com pessoas autênticas, pessoas de valor, faz parte do comportamento. Um ou outro pangaré esbarra na gente, mas não dura, né? Não, serve, eu acho que pra gente ficar mais antenado, mais alerta, né? Você tá tendo aprendizados agora, no começo do negócio, que você vai levar pro resto da vida. Você não vai mais cometer certos erros que cometeu agora pro resto da vida. Então, eu lembro o primeiro contrato que literalmente deu merda, e literalmente foi R$ 25 mil jogado no lixo, assim, no lixo. A Ju não faz negócio com esses caras, são trambiqueiros. Aí eu falei, como você sabe? Você nem conversou com eles? Só o áudio desse cara era o começo do software, né? Já sei, era trader. Era o começo do. Não, era desenvolvimento do nosso software de auditoria. E aí a empresa não fez nada e roubou o dinheiro e sumiu com o dinheiro e não entregou software nenhum. Aí a segunda que eu contratei, que tá comigo até hoje, tá ok. Mas, ou seja, nunca mais eu cometi aquele erro de contrato. Eu, até hoje, amarra tudo certinho, o que é a responsabilidade de cada um, o que é, como é. O pagamento é atrelado à entrega de certas etapas. Eu não vou pagar tudo e esperar o tempo de entrega. Então eu vou pagando de acordo com a amostragem. Não, você não pagou o segundo mês, não mostrou a etapa do segundo mês, eu não pago. Você vai mostrar a segunda etapa no terceiro mês, eu pago no terceiro mês. Então eu aprendi certas coisas em contrato de prestação de serviço que inclusive serve para uma obra que infelizmente provavelmente deve ter algum contrato, alguma coisa com a arquiteta, mas o certo é amarrar todas as pontas, todo mundo que está envolvido ali, porque vão errar prazo, porque vão fazer coisa errada. Você tem que se resguardar de uma maneira que, no mínimo, você diminua o prejuízo. Não, isso aí eu não vou pagar mais. Vai demorar um pouco a mais, mas eu não vou ter esse custo. Então, esses aprendizados você leva pro resto da vida. Não tem como, é uma coisa que, se não precisasse passar, é bom, mas quando passa também, por isso que não leve pro lado nem de estresse, nem de ansiedade. Leve, ainda mais você que é fisioterapeuta, você sabe que tem certas coisas, eu nem sou e nem sei muito, mas eu sei que tem certas coisas que só resolve na dor. Ou seja, o negócio torce, estica, senão a pessoa não volta o músculo certo. Sei lá, eu vi o Rodrigo falando uma vez de fisioterapia com ortopedia, mas assim, é literalmente na dor, pra articulação, pro músculo voltar depois de um trauma. É super dolorido fisioterapia, né? Num certo ponto. É, Então, acaba sendo. se você é formada nisso, entende isso, é a mesma coisa. Você tá passando por uma dor que poderia ser evitada,
Tá, mas você teve esse trauma. Você vai ter que resolver essa cirurgia aqui, você vai ter que fazer fisioterapia. É a mesma coisa, você tá passando por um trauma que vai doer. Poderia não ter passado por esse trauma, mas lá na frente dói outra coisa, entendeu? Funcionário pode roubar você pode pegar um contrato errado, pegar um advogado, faz ali um negócio que você assina e você não vê uma cláusula que ela te ferra pro resto da vida. Sempre vai ter alguma coisa, Sempre, né? É saber lidar. mas sempre tem alguma coisa. Por isso que a gente tem que cuidar principalmente da saúde mental. Porque se a cabeça quebra, o resto vai quebrando tudo, né? Você não raciocina mais, você perde performance, você toma decisões piores, você é pior com quem tá ao seu lado, desde namorado, marido, filho, funcionário, você é pior com todo mundo. Então, o maior ganho que eu vejo de empreendedores é a inteligência emocional. A maioria, sim, dificilmente. Eu nem consigo citar alguém que eu falo, aquele lá. Meu, é todo mundo casca grossa. Eu falo pra você, tem histórias que, infelizmente, pelo nível que tá hoje, eu não vou conseguir trazer no podcast, mas eu fiz uma live com a doutora Carla Sarni, e ela conta a história dela por aí. Meu, ela acordou literalmente de um dia pro outro devendo 23 milhões. E aí você vê o que ela fez, como ela fez, o que ela resolveu. Aí eu falo, porra, Nossa. o banco cobrando 100 mil, eu dou risada. Eu falo, 100 mil não é nada. Eu falo, quero ver Perto 23 de mil. alguém de 23 23 milhões. milhões. E você vê como ela resolveu aquilo, é surreal. E hoje é o maior grupo de saúde, de sorridentes aí, de ótica, de tudo misturado. É o maior grupo de saúde do Brasil, faturando quase meio bilhão. Faturando, quase não, mais que meio bilhão por ano. Que isso. E assim, todo mundo casca grossa, todo mundo. Você vê a história do Flávio que ele passou. Então, assim, é, e eu vejo que você já tem isso, né? Então, às vezes falta alguém mais ou menos ali daquela linha de trabalho, que também se ferrou, que também aconteceu coisas, às vezes só pra falar o que você sabe o que é, mas pra implicar e falar, Mari, isso aí mesmo, vai firme, nem se estressa. Tamo junto. Se precisar de alguma coisa, você me avisa aí. Se continuar com o BO de elétrica aí, eu conecto com meu pai, que ele manja muito de elétrica. Então você tem isso, você tem essa autenticidade, você tem essa força, você tem esse. Por isso que eu falei de autônoma a empresária, você vai oficializar, né? Vou ter um CNPJ, vou oficializar. Mas para mim o que dá mais orgulho é ver a parte empreendedora, né? Ver que você já tem essa parte empreendedora e por mais que você vai dar com a cara no muro às vezes ou vai derrapar às vezes, mas é o que eu falei, é chegar no nível que cada um tem o seu, cada um imagina uma coisa, só questão de tempo, porque você já atrai pessoas boas, você já é uma pessoa boa, você faz tudo com qualidade, então é questão de tempo. Eu acho que essa parte de autenticidade, eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado, sabe? Pra realmente não se perder. Sim, Porque se eu for aqui com você uma pessoa e chega lá e for passar pros meus alunos uma outra coisa, pra mim não faz sim, sentido nenhum. Eu sempre fui essa Mariana que faz piada com sim. tudo, que quis fazer teatro e foi desenvolvendo essas habilidades. Então, pra mim não faria sentido eu for vir trabalhar com a área da saúde e virar uma pessoa séria, usar um blazerzinho e falar que eu sou empreendedora. Mas a Pra mim maioria, não tem você, nada a ver isso mas a aí. maioria você sabe que se rende ao sistema, né? Você tá falando isso e por isso que eu tô falando que eu te admiro. Mas a maioria se rende. Realmente, quando entra em um certo sistema de saúde, pode ser advogado, ela perde a autenticidade, porque é o que eu falo, o medo grande de rejeição, qual que é o maior perda nisso? Você se rejeita. Então, você se rejeita quem você é, como você foi criado, dá pra ver que você tem traços, né, do seu pai, da sua mãe. Você se rejeita pra se adaptar, pra caber naquele espaço. E aí não tem como ser bem-sucedido, não tem como ser próspero. E não é nem questão de dinheiro, porque a pessoa pode se rejeitar e ganhar dinheiro. Pode ser um advogado com muito dinheiro. Mas a partir do momento que você se rejeita, né, que você tira a sua autenticidade, fica aquela coisa, quem é você no mundo? Você olha pro espelho todos os dias sabendo que eu não sou essa pessoa. Inclusive tem várias histórias que pessoas depois de 40, 50 anos se libertam e, meu, sei lá, vão ser aventureiros, vão ser Buda lá, vão lá ser monge. O livro Monge o Executivo fala um pouco disso. O executivo, né, que estressado e vida de executivo foi lá virar monge e ajuda outras pessoas. Nunca leu esse livro? Monge Não. Executivo, pode ler. Ele é bem raso. Hoje, na época, me ajudou super. Eu tava na Vivo ainda trabalhando e um cliente me deu de presente um médico, Dr. Gustavo. Nunca mais vi ele na vida. Eu tenho super memória. Um dia eu acho ele por aí. Super memória. Ele falou que eu tenho super memória. Eu lembro de tudo, de todo mundo. Eu só sei o primeiro nome dele, por isso que eu nunca achei ele. Mas se eu visse ele no shopping, eu sei que é ele. E ele me deu esse livro. Então, lê O Monge Executivo. E fala exatamente isso, né? De pessoas que se perdem e vão lá com esse executivo que virou monge para tentar se encontrar, né? A conclusão, e nem precisa dizer que é spoiler, porque o livro é meio raso mesmo, mas a conclusão é que a nossa melhor forma
na nossa melhor forma, estamos preparados para cumprir uma das principais missões que foi o que Jesus nos deixou, que é servir. Então, quando você fala de amor pela profissão, de contato com as pessoas, às vezes até de nem só a parte física, mas a parte de carência, você vê que você já tem isso dentro de você de servir. Então, só que se você não é autêntica, se você não é você mesmo, como que eu vou servir alguém se eu nem consegui me servir? Eu me rejeitei. Então, eu bato muito nisso, porque eu fui criticado, assim, desde os 10 anos. Eu lembro a primeira crítica, porque me levaram uma psicóloga, falando que eu tinha TDAH, hiperatividade, que eu não parava, que eu não sei o quê, que eu atrapalhava, que eu não sei o quê. Já tentaram, minha família, eu tô falando pai e mãe, e minha professora, já tentaram na marra que o Thiago se rejeitasse. E aí eu não sei porque, desde essa idade, eu tenho uma força muito grande de peitar o sistema e falar, não, não vou ser isso, não vou fazer isso. Você conseguiu isso, mas a gente sabe que a maioria não consegue. A maioria se fecha numa caixa e mostra o de fora da caixa o que não é ela, o que não é verdade. Então por isso que eu queria você no podcast, porque você está enfrentando os desafios no início, que eu sei que eu poderia agregar, para, sei lá, milhões de pessoas que enfrentam isso, e a pandemia muito mais foram empreender. Então eu sabia que seria rico do que eu poderia agregar e deixar registrado, que eu sei que é um vídeo que eu vou, assiste o podcast com a Mari, o que você tá falando tá lá. Eu sei que é um vídeo que eu vou encaminhar para muitas pessoas. E também, óbvio que eu conseguiria te ajudar falando, gerando alguns insights que vão ficar registrados, então você pode, não lembrei, peraí, vou lá ver o que o Thiago falou naquela parte. É Então, porque eu não tenho a super memória. não, mas tá Eu registrado. não tenho a super Tá memória. registrado. E assim, partindo pro finalmente, até para ficar muito longo, dependendo quem tá aí, eu faço uma pergunta de algo que eu entenda que seja relevante, ou como o Celso, ele que fez para mim, porque tá começando o negócio dele agora, trancou a faculdade, quer empreender mesmo, não quer seguir o curso que ele tá fazendo, que também tem nada a ver com o que ele quer fazer, e até eu falei, ó, não faz sentido nenhum o que você tá fazendo, né? Não, a formação não vai te ajudar em nada no que você quer fazer. E ele trancou a faculdade. E eu vou fazer uma pergunta de saúde e depois você faz uma de empreendedorismo. Ou pode atrelar saúde também, que eu tô nessa vibe. Tô falando de muitos amigos empresários. A maioria não se preocupa com saúde, a maioria come mal, a maioria tem dor nas costas porque passa o dia inteiro sentado em cadeiras assim. E por mais que, é confortável a cadeira, a gente sabe que não adianta. O confortável naquela posição não é tão legal, é pior ainda, na verdade, porque você acaba encurtando cadeia, não sei o que, depois você explica isso. Se você pudesse deixar um conselho, assim, eu sei que o Pilates ajuda em muitas coisas, principalmente quem trabalha muito tempo sentado, dirigindo. Eu não sei se isso falou na faculdade ou se você tem esse conhecimento, mas por que que só quando deu merda mesmo, né? Por que que só quando fodeu a coluna? Por que que, assim, o que que você consegue falar da sua experiência que possa conscientizar as pessoas, como eu te disse, de alguns aprendizados da minha vida? Eu te contei hoje, antes de começar a gravar, que só esse ano eu mudei a minha mentalidade, foquei em saúde, já perdi 13 quilos, tô ficando em forma, mas eu demorei 37 anos para cair nisso. Por que você acha que tem essa dificuldade? Por que o ser humano, ele só quando ele tá com muita dor, quando ele tá ferrado, quando ele sofreu um acidente, por que ele demora para cuidar da saúde? E aí, atrelando a empreendedorismo, o que a maioria eu sei que trabalha sentado, trabalha dirigindo, computador, celular, o que de fato o Pilates pode ajudar e você recomendaria mesmo. Tá. Tenta linkar essa coisa do comportamental, que não identifica, com os ganhos físicos e de saúde do Pilates, porque eu falei que agora que eu tô perdendo, eu vou tentar uma aula, porque não dava, né? Porque primeiro que você me chamou De pra fazer, eu máscara. falei assim, eu fiquei pensando, falei, será que esse aparelho aguenta? Tipo, não vou lá, não, eu fiquei pensando, eu falei, será que esse aparelho Aguenta aguenta? madeira maciça. Mas agora que eu tô descendo o peso, Agora dá pra ir. eu vou querer fazer uma aula experimental, porque eu sei que nem só de musculação vive um homem, tem que fazer outras coisas. Isso. Então, tenta responder essa pergunta. Não sei se eu elaborei bem, mas tenta ir nessa linha de conscientização e os ganhos, né, do Pilates para a saúde do empresário, do empreendedor.
Isso da pessoa só buscar realmente tratar a saúde vai depender muito de cada um, porque a pessoa só vai mudar um hábito de vida a hora que ela sentir que tem que mudar. A gente não consegue mudar ninguém. Sim, Tanto é que eu já te chamei antes para ir pro Pilates sim. e a primeira resposta que você me Isso deu aí, foi pra Ju. não. Não, veio pra Ju, fala com a Ju, eu falei. Fala com a Fala Ju, com a Ju. né? Mas com você a Sim, primeira coisa que você me falou foi não. sim, E aí, quando você sentiu que você estava pronto, foi que a tua chave virou. sim, Então, não tem como a gente mudar hábitos, isso sim, é um fato. Não tem como mudar pessoas, né? A gente só consegue mudar quando a gente resolve. E aí, o que eu mais falo para as pessoas é o seguinte: a expectativa de vida aumentou. sim, Quanto tempo você vai querer passar desse tempo a mais que a gente está tendo bem, né? Porque antes era ali, 70 anos já era muito idoso. sim, E aí as sim, pessoas vinham ali em média 60 anos, começavam as dores no joelho, 50, dor no sim. joelho, dor no quadril. E aí aguentava mais um pouquinho, porque dava para prolongar. Agora, quanto tempo a mais, se você sentir dor com 30, vai viver até 99 com dor? Sim, É sim, muito tempo. Então, o Pilates, o movimento, a gente precisa ter na vida. Além de ser uma questão de saúde, por liberação de endorfina, hormônios sim, que vão fazer bem para o sistema global, a gente precisa trabalhar a estabilização do corpo, trabalhar movimento, porque igual você falou, a maior parte do tempo a gente vai passar sentado, sim, que é uma única posição. E o corpo gosta sempre de variação de movimento. Então, tanto é ruim para o Thiago, que passa, sei lá, 70% do dia sentado, quanto para um segurança que trabalha 70% do dia em pé. sim, sim. É sempre bom a gente trabalhar a variação. E eu sempre penso nisso, né? O que você quer fazer quando você tiver 60, 70, 80? Onde você quer estar? Você quer estar na clínica de fisioterapia ou você quer estar lá em Machu Picchu, subindo, descendo as escadas, Sim, aproveitando realmente a aposentadoria? Porque a gente trabalha, trabalha, trabalha para um dia poder aposentar, você falou, né? Aposentar com prosperidade, sim. aposentar bem, feliz. E aí? Vai aposentar com dor? Vai aposentar com dor no joelho, com dor no quadril, dor na coluna, sendo que o tratamento é muito mais fácil e muito menos doloroso. Eu falo que com 30 minutos, se você fizer pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos, já vai É, mudar a tua rotina, sim. né? Então não existe um motivo, razão ou circunstância para a pessoa não se movimentar para É mim. legal você falar isso, porque assim, musculação a gente sabe que não tem como ser 2, 3 vezes, meia hora, você não muda nada. Musculação você tem que ter uma rotina rígida, sobrecarga e Sim, fadiga e construir músculo é muito tempo, alimentação. Como que é o Pilates isso? Assim, eu tenho que treinar 5 vezes na semana, senão praticamente não serve para nada. Algum músculo fica faltando ali. Então, o certo seria 6 na real, mas 5 está no desejável. Como que é Pilates? 1, 2 vezes por semana realmente ajuda, melhora, diminui dor, evita dor? Já ajuda. é suficiente mesmo, assim? Não... Poderia sempre fazer mais, né? Claro que uma vez na semana você vai ter resultado, mas vai demorar muito mais para você ter o Sim. resultado. Não vou te dizer que é Mas o impossível. que que é o desejável? Eu tô falando de musculação 5 dias. 2 vezes. 2 já é um 2 vezes. desejável, já tem um resultado ótimo em poucos meses. Sim, inclusive Legal, Joseph Pilates falava, né, que em 10 sessões você vai começar a sentir a diferença, em legal. 30 você estará com um novo corpo, né? Isso Claro que, seriam, esse, hipoteticamente, esse 10 que você tá falando aí, seriam tipo 10 dias, 10... 10 Quanto tempo, sessões, pensa que você vai 2 vezes na quanto semana, tempo que 2, é? 4, 6, 8, um mês. Meia hora, 1 hora? Quanto que é? Não, 1 hora completa, É né? uma 50 hora. minutos, 50 Ou minutos. seja, em 10 horas já começa a É ter... porque o Pilates, ele é um exercício global. Eu não é igual a academia que eu vou lá para trabalhar força de quadríceps, Sim, um de conjunto de coxa. Hoje é só músculos, sim. coxa, hoje é só costas. Não, é um Sim, conjunto de músculos. E por que tem tanto benefício? Porque a gente trabalha com vários princípios sim. que tem concentração, a gente trabalha centralização, a gente fala que é o abdômen, Core. respiração, Famoso core. o famoso core, né? Que não é só o abdômen, é glúteo também. Sim, Então, primeiro, concentração. Quando a pessoa entra no estúdio de Pilates, legal. se você não prestar atenção no que eu tô falando, você não vai fazer, né? Não vai Não, fazer o que você tem que fazer bem feito. Então, o primeiro que eu sempre falo é: chegou, deixa lá o celular, porque a gente sabe, a gente vê perfeitamente quando é o empresário chegando, fica lá, vamos lá, qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Eu sim, falo, não, calma, aqui é o momento de desligar. sim, Então, Joseph trabalhava com esses princípios, que era a concentração, a respiração, porque a gente sim, consegue coordenar até mesmo o batimento cardíaco, sim, né? Então, tem vários estudos que atrelam respiração com saúde essa ativação de powerhouse, de glúteo, de abdômen, que vão trabalhar a sim, estabilização da coluna, do corpo. Trabalha com um movimento mais fluido, então aquele movimento truncado, que é da academia, que é mais
articulado, não tem no Pilates, porque a gente interliga um movimento a outro. Sim, Então, a gente tem benefício para idoso, para gestante, e principalmente para sim, idoso, né? Porque a gente melhora equilíbrio, sim. coordenação, Ou seja, estabilidade, que acabou quebrar previne a bacia. queda. Acabou quebrar a bacia. Acabou quebrar a bacia, vem Porque pro nunca vi, Pilates. por que que idoso quebra a bacia, gente? Porque tem ali É, ué. osteoporose, Quebra a bacia, caiu, quebra a bacia. mas é Eu nem porque sei onde é a bacia, eu nem sei o que é bacia. é o quadril. Cadê, mas quebra a bacia? Quebrou a bacia, não, é porque aí a gente tem. Ué, eu fico assim, falo, pô, agora eu vou indicar, falo, não, faz Pilates Camari, Porque minha não vai mãe, quebrar a bacia. não, meu pai não precisa pedreirão, mas minha mãe mole, eu vou falar, já que quebrou o tornozelo em 2 lugares, vou falar, mãe, vou pôr você no Pilates, que daqui a pouco você quebra a bacia. Não, Ué, mas o que que acontece? Quando a gente para de dar estímulo pro corpo, que é quando a gente sim, não faz exercício, até o osso vai sentir, sim, porque o estímulo, perde, né, né? de Perde força, massa óssea. ele faz, né, Sim, como se fosse essa tração que estimula a remodelação óssea. Então, sim, eu vou ter um osso, isso, sim, mais forte. Então, por isso que eu preciso também fazer, sim, né, o exercício. Não é só porque eu quero ficar forte, quero não ter dor, mas também porque se eu cair, eu posso me quebrar. sim, Se eu cair, eu preciso ter uma resposta rápida e passar o pé pra frente. sim, Então, isso tudo vem com o exercício físico. Então, o Pilates vai trabalhar isso tudo de forma global. Por isso que era muito indicado, né, para idoso e hoje a gente vê sendo mais indicado sim, aí para o público jovem também. sim, Então, a gente trabalha na prevenção. Eu trabalho com atleta, né, atleta de beach tênis aí que se machuca um sim, sim, monte, que tá em sim. febre. Eu adoro. Cada box de CrossFit que abre, quadra de beach tênis, eu falo, É, ê! mas é isso mesmo, é oportunidade. Clientes, É oportunidade, já tem que ir conteúdo direto nesse povo. exato, mas é por isso que o Pilates ficou tão famoso, né? Inclusive o Joseph morreu achando que a técnica dele não ia pra frente, né? Sim, Dizem que ele morreu triste achando que o Pilates não ia pra frente, mas aí ele olha, fala que o Pilates ele é a conexão da mente do corpo. O corpo sem estar conectado com a mente, ele não tem função nenhuma, né? sim, Então se a gente não tiver realmente uma saúde mental boa, legal, de nada vai adiantar o corpo. sim, Então o Pilates é isso, é desconectar, é estar com 100% de corpo presente pra fazer sim, aquilo. E aí o que a gente aprende no Pilates, a gente leva para musculação, para uma corrida, sim, porque sim. é como se fosse uma metodologia de vida, O né? beach tênis, é, Para o beach tennis, para sim, qualquer coisa. A consciência que a gente tem no Pilates, a gente não tem mais nenhum outro. Tirando a yoga ali, né? Porque tem descendência junto, o Pilates, sim. eu não vejo mais nenhum outro lugar. Essa consciência do corpo, como está o meu corpo, É, né? não, não O que tem. dói, o que eu preciso movimentar. Sim, E aí isso a gente aprende, muito tanto legal. eu fazendo, e por isso que eu acho muito importante eu praticar o que eu ensino, Sim, porque senão desconecta, sim, né? Se você não comeu seu lanche, você não vai saber se tá bom, é óbvio. né? Se você não já tiver brigado com alguma companhia de telefone, você não ia saber que o Ah, sim, Eldite é tão ah, importante, né? sim, Então, por isso que eu falo, quem trabalha com saúde precisa praticar aquilo que faz, sim, né? Se eu não treinar, pra mim fica muito longe a minha autenticidade do sim, que o que eu falo. isso. Então, por isso que eu acho realmente importante vivenciar e eu ter o Pilates pra mim como não tem tatuagem, tá? Vai Não ter que tem ter, vai ter tatuagem, que ter uma mas logo vamos logo. ter Vai ter que ter ainda. Tem a alguma aí. tatuagem aqui da florzinha, só que eu gosto muito, mas ainda não tem. Vai ter alguma, pela Tem T aí Carpe vai ter. Diem só, que é realmente isso de viver a vida como se fosse o último dia, né? Eu gosto muito dessa frase porque faz com que a gente dê o melhor todos os dias. Sim, Isso que eu falei, né, de estar hoje com ansiedade, por conta desses vários fatores, né, de loja Temi Joia, que tá crescendo, a gente tá sim, começando a colocar em alguns pontos da cidade, isso. tá começando com revendedor, aí tem a obra, aí vai lá, o pedreiro fala que não vai dar assim, vai ter que ser desse outro jeito. Tudo bem, a ansiedade faz a gente Sim, tem esse ponto ruim, que é a palpitação, suar frio, travar às vezes, mas também faz com que a gente se movimente. sim, Então, não dá mais pra ter o cochilo do meio-dia que eu gostava? Não dá, mas nesse meio-dia eu já faço mais um monte de coisa que sim, precisa, né? sim. É isso. Ou seja, fala pra câmera e fala, façam Pilates. Façam pilates porque vocês vão ficar melhores do corpo, da saúde da cabeça, da saúde do pulmão, de tudo. Pilates é bom pra tudo, do momento que você nasce até o último segundo da sua vida. E agora uma última pergunta de você pra mim, de mais ligado a empreendedorismo. Pra gente encerrar, porque o papo foi legal. Eu sabia que eu ia falar mais, né? A Ju falou, coitada da Mari, não vai falar nada. Tipo, Mas tem alguém a que Ju. vem aqui e fala mais que você? Não, mas que nem eu não sei nada de sono, né? Então eu ficava perguntando, a Fer ia falando, é diferente, né? É uma coisa que É mais diferente, é uma né? coisa, vai ter essa troca de quem tá aí com conteúdo e eu, como sou o host, é isso, né? Eu vou guiando de uma maneira ou extraindo mais de um conteúdo que eu também não sei, e aí eu quero saber,
ou eu vou tentando agregar no que eu sei que a pessoa tá passando, tá vivendo. Então, como eu sabia o que você tava vivendo, eu sabia que seria um conteúdo que eu já falaria certas coisas que eu vou usar para encaminhar para certas pessoas, sabe? Ó, assiste esse podcast aí, porque isso que você tá passando, É a Mari isso. passou também, então meio que eu já falei algumas coisas lá. Então eu sabia que seria uma oportunidade De Não, vai vir passar médico, conhecimento. vai vir médico aqui, mês que vem, em março. Aí ele vai falar, ué, não vou falar o quê? Ele vai falar de medicina também, de saúde, de hormônio, de alta performance. Eu vou fazer um monte de pergunta pra ele, consulta grátis vai ser. Óbvio. Começa a trazer o pessoal aqui. Óbvio, já vou falar, faz receita já aí, doutor. Ô, Alex. Vou falar, faz receita aí dos venenos. Faz receita do veneno aí, doutor. Que agora o shape vem. A shape, velho. Faz Mas, uma ó, pergunta, assim, se fosse a pergunta de 1 milhão, de 1 bilhão, o que que você perguntaria? Você sabe que eu vou ser sincero, direto e reto. eu pensando em ter mais de uma sede, né, do meu estabelecimento. Pensa numa cidade pequena, pequena Campinas, né, menor que São Paulo. Que você acha que eu precisaria fazer para ter o mesmo o mesmo espaço, sendo meu, não franquia, em mais outros pontos aqui da minha cidade? Como se fosse loja própria, você tá falando? Como se fosse, Uhum. tipo, seu mesmo, né? É, Não franquear, você tá pensa no falando de... Pilates, né? Não, meu espaço. Todos meus. Claro que eu não vou atender em todos, né? Mas gerenciar. Sim, primeiro eu entender o porquê. Porque se uma cidade, dependendo de São Paulo, não é nem só distância, mas é trânsito, né? Então São Paulo, estrategicamente, tem vários negócios que tem várias unidades próprias, até hamburgueria, porque quer atender vários bairros ali com Uhum. potencial de São Paulo. Campinas não é isso, né? Campinas você rasga ela inteira em 20 minutos, fora do horário de pico. É, mas existe E, aquilo de tudo que é pra treino, tudo que é uma coisa que você vai fazer sim, muitas vezes por semana, muitas vezes no mês, a pessoa sempre prefere uma coisa mais perto, mais fato. próxima, né? Pensa na Smart Fit. Quantas tem na cidade? Isso. Pensa que todas fossem do mesmo dono. O Isso, que que eu ok. precisaria? Ok. Isso daí, isso é fato, né? Tanto que eu treino na academia do prédio, porque eu desço o elevador, tô lá. Isso Exatamente. é fato. A questão é, uma academia, você falou da Smart Fit, mas ela tem um padrão de franquia, né? Ela Sim, é uma sim. franquia, né? Então você vê que ela já tem todo um treinamento, tudo preparado para qualquer pessoa pegar e tocar aquilo. Você tem que ter o dinheiro para investir. E ela vai rodar. Então é uma estratégia inteligente franquia, é o que a gente tá fazendo hoje tem burger. É legal eu ter 10 lojas próprias? Talvez, porque é pepino com 10 endereços, 10 equipes. Eu te contei de um pepino de ontem, são vezes 10 isso, né? Então a questão é, tem que ter muita certeza do ganho, né? Quando você passa por algumas etapas de negócios, empreendedorismo, você enxerga que não interessa que aquilo vai me dar mais dinheiro. Você fala, não, 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 prefiro não ganhar aquilo, cuidar disso daqui, ter mais qualidade de vida, ter menos pepino, porque é inevitável. Quando você expande qualquer coisa, você tem a dor de cabeça na escala. Então, se você está falando mais 2, 3 pontos, você vai ter a dor de cabeça daquilo. Dor de cabeça com obra, com pepino que vai dar de banheiro, com funcionário, com energia elétrica. Então, ou seja, tem que ter muita convicção, tem que estar muito na planilha isso e ter certeza absoluta. Aí é óbvio, por exemplo, a Westemburg está perto do Cambuí, que é a melhor público densidade demográfica, perto de prédios. Então, estrategicamente, que eu nem sei ainda, a gente nem falou do endereço que você está reformando lá, se você estrategicamente já tomou essa decisão e já está em um lugar de potencial, que era o que eu iria discutir com você, comercialmente falando, eu ia falar, Mari, legal, aqui eu te ajudo a bombar isso aqui, ter cada vez mais pacientes, alunos e vambora. Não, putz, aqui já ficou um pouco afastado, já pode. E é minha cidade, né? Eu nasci e moro aqui há 37 anos. Então, eu nem sei ainda onde é. E aí, estrategicamente, você vai focar naquilo, e aí, óbvio, você tem um limite, tem um limite de espaço, um limite de horas, você tem um limite de faturamento ali. Até que se bata aquele limite, que tem que saber onde eu tô, onde eu queria esse ano, quanto tempo, 5 anos eu vou demorar para bater esse limite? Não, em um ano eu já vou bater. Aí esse sentido, isso que você tá falando faz sentido. Mas eu não posso antes de chegar, a Weldit chegou no limite, por isso que eu fui para outros negócios. O mercado de telefonia mudou. E eu sabia que ia mudar. Não faz sentido você começar, porque você vai desprender de 3 investimentos, 3 gastos, pessoas diferentes, locomoções. Aí imagine você rodando nos 3 lugares para averiguar e fazer um checklist, uma auditoria. Ah, tá tudo bem aqui, tô indo lá. Você dá brecha pra um monte de coisa, assim, de perder qualidade de atendimento, de perder qualidade ali no ensino, você não vai estar sob os seus olhos. Então eu sou muito mais adepto do ter um ponto ótimo, que abrange a maior densidade demográfica possível, que vai estar perto da maior
nata, né, de Campinas, onde o povo vai pagar, vai ter dinheiro, tá perto, e fazer um trabalho, às vezes, não só de encher a agenda, né, mas de agregar valor ao ponto que você, a cada mês, 6 meses, um ano, você vai subir o valor. E aí você começa a ganhar mais com o mesmo tanto de atendimento. E só estourando isso, aí eu partiria para outra coisa. Você pode ver, a Hoje Tem Burger, ela cabe onde ela está hoje, em Souzas e Barão Geraldo e Suíça Park. Eu poderia ter 4 aqui dentro. Não quero, eu vou ter franquias nesses lugares. Eu posso ter mais 3 franquias, mas aí é um outro empreendedor, é outro empresário gerindo. Ele tá lá cuidando da equipe, ele foi treinado para lidar com essa situação que eu tô lidando, mas eu não tô multiplicando vezes 4. 4 equipes, 4 endereços. Essas chuvas que deu aí, na Oeldite teve sala que vazou água, na hamburgueria vazou água. Aí o que você tá falando, dia de temporal, é vezes 4, infiltração. Aí meu pai é um só. Aí meu pai ajudou em uma e o seu Zé que ajuda a gente ajudou na outra, porque tinha que voltar a operação, não podia ter água caindo. Ia chover de novo, e chove no dia seguinte. Então, assim, eu, Thiago, não faria isso, assim, não tão rápido, né? Não tão rápido. Eu, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque não adianta, você tá querendo abraçar vários pontos em vários lugares, talvez já teve uma estratégia de escolher o primeiro ponto, porque ele tem que ser o estratégico, né? Apesar de você falar que tem várias Smart Fits, mas as primeiras que chegam numa cidade, você vê que os caras já vão ali no centro, num bairro cheio de prédio, eles já sabem ali, pela densidade demográfica, onde deveria ter. E isso é um estudo importantíssimo, né? O meu é delivery, eu tenho que ver pelo raio aonde eu vou entregar. Então eu não preciso colocar uma mais perto do lugar tal, porque minha entrega chega ali. No seu caso, que você não é delivery, a pessoa tem que vir até você, o primeiro ponto tem que ser o que nem Pareto, que fala que 20% do esforço do trabalho vai gerar 80% do resultado. Então, ou seja, esses 20% deveria estar na melhor localização possível, no melhor ponto possível, mesmo que demorasse um pouco mais para achar o imóvel, para reformar o imóvel, mas no ponto, porque isso, falando comercialmente, a Ju vai te ajudar e vai ter uma outra visão, mas comercialmente falando, essa é uma coisa que se eu tivesse participado, eu poderia dar uns pitacos e falar, ó, eu posso até te ajudar. Mas aí eu falaria também isso, mas tá um pouco longe do Cambuí. Não sei se o povo do Cambuí vai vir fazer Pilates aqui. Ou seja, eu ia ver tudo isso, eu ia te ajudar com tudo isso. Então, depois a gente bate um papo em off pra me entender essa estratégia, mas é o que eu tô te falando, até da Hoje Tem Burger. Eu não abri mais unidades, não tem porquê. Eu não quero pepino, eu quero vender franquia nessas regiões. Mas eu não preciso ter mais unidades. Porque aí, por mais que você fala que é 4 vezes o faturamento, e é um negócio consolidado em Campinas, então é sucesso. Eu vou abrir essa unidade, eu vou ganhar 4 vezes mais. Sim, mas é 4 vezes mais pepino. BO, dor de cabeça, fornecedor. A gente tá agora, nesse exato momento, pepino com fornecedor de embalagem, que não entrega embalagem por causa das chuvas. Então imagina multiplicar por 4 isso. Dor de Então, cabeça. quando você fica um empreendedor maduro, você já não tem mais metas de tanto financeira, de quero faturar isso, quero atingir isso, quero dobrar o faturamento, porque você já consegue calcular e falar, para mim dobrar o faturamento, talvez eu vou ter que dobrar de equipe. Ah, não quero. Porque daí eu vou ter o dobro de pepino com gestão de pessoas. A Ju falava isso, antigamente eu dava risada, eu falava, eu quero ter empresa enxuta, poucos funcionários. Eu falava, não, vamos ter 200. Hoje eu não falo mais, hoje eu vou na vibe da Ju. Empresa de alta performance é empresa autogerenciável. O Alex tem independência dele, o menino, o outro Thiago ela tem independência dele, os meninos da hamburgueria têm independência deles. E eu e a Ju faz o que a gente tem que fazer, o que a gente é melhor, sem perder nada de qualidade de vida. Nada. Continuo fazendo o que tá fazendo, a rotina da Júlia, tô aqui no podcast, fazendo a musculação, cuidando da alimentação. E eu não vou dobrar essa dor de cabeça, porque aí alguma coisa começa a sair. Tempo com a Júlia, não vou conseguir fazer os 5 treinos da semana, alguma coisa vai perder. Então, é o que eu tô falando, nessa idade ainda você aguenta o tranco, mas você já tem que começar a ter essa visão de otimização, essa visão de startup enxuta, que é outro livro, tá? Você não leu também. Também não. Pode anotar, Startup Enxuta, tá? É um livro, aí esse livro já não é raso, não. Ele já é um livro bem técnico, ele fala termos de startup, mas é legal. Hoje Tem Burger é uma startup, né, Alex? A gente fez de uma maneira que ela funciona como uma startup. As áreas independentes, a velocidade de execução de cada área, a independência de cada área, enxuta, barata, enxuta, com velocidade de crescimento.
Então, hoje tem Burger é uma startup enxuta. Você deveria ler esse livro. Ele é um livro que, assim, ele serve para qualquer negócio, não só de tecnologia. E aí você entenderia isso que eu tô falando, do perigo que crescer muito e ter uma estrutura pesada de custo mesmo, né? De aluguel, de energia elétrica. Porque aí o que, que você vai ver? 4 unidades. Basicamente, ela banca 80% do faturamento, que é a melhor localizada. E as outras dão 3 vezes mais dor de cabeça e não representa nem 20% daquele faturamento. E aí a planilha nunca mente. Você vai falar, não, não vale a pena. E aí você vai acabar fechando, estrategicamente é melhor fechar. Pra quê? Se nem deveria ter aberto, entende? Uhum. Então, hoje eu tenho conhecimento e experiência pra saber que a pergunta que você fez eu poderia jogar pra hoje tem burger. E aí eu tô te dizendo, eu não tenho 3, 4 unidades. Eu venderia mais em um ponto isolado pra lá da cidade? Sim. Mas eu também aumentaria minha dor de cabeça. Pra quê? Uhum. Eu quero qualidade de vida. Eu quero um negócio autogerenciável e autossustentável. Por isso que a gente formatou franquia. Porque daí é o franqueado cuidando lá. Ele tá tendo a dor de cabeça da equipe dele. Eu vou ajudar com treinamento, mas eu não vou lá, eu não vou. Que nem eu falei pra você, eu tenho que fazer o trabalho porque o outro abandonou o negócio, saiu andando no meio do dia. O franqueado que vai lidar com isso. E eu tenho que treinar ele, mas treinamento eu treino uma vez. Não vou ficar treinando ele todo dia. Então eu não tenho pepino todo dia. Uhum. Então, minha experiência me diz isso, que se esgotar potencial comercial, óbvio que tem que expandir. Antes não, você só vai dividir pessoas e vai aumentar a dor de cabeça e o ganho nem é tão grande assim no final. Você vai ver que tipo assim, não tá valendo o que eu tô ganhando. E a Uhum. gente já passou por isso, né, Alex? A gente já fechou contratos de auditoria grandes, mas não valia dor de cabeça, porque sugava a gente de uma maneira, tirava a saúde minha, do Alex, da Ju, Uhum. ao ponto que a Ju chegou a bloquear um deles, né? Não queria receber mais e-mail do cliente. Falou, não, você vê mais e-mail. Você e o Alex resolve aí, você vê mais e-mail. Porque não valia o dinheiro. Tanto que a gente Demitiram o esperou um cliente. ano, né? Esperou bater um ano para cancelar. A gente demitiu o cliente, mas tinha que esperar dar um ano, não ia pagar multa. Mas a gente ficou um ano sofrendo com esse cliente, e aí, depois dele, mudou completamente, né? A gente não fechava mais qualquer contrato. Era só contratos que a gente pudesse entregar da melhor forma possível, sem sobrecarregar a gente. Uhum. E empresas gigantescas a gente recusou. Empresas famosas aí de bebidas, para não dizer a maior de bebidas, Uhum. mas a gente não colocou como não atende de jeito nenhum, né? Então, É muito legal. pepino pra pouca pessoa, né? Mas você vai ter essa maturidade, você Porque vai tem 20 entender. pessoas que não valia a pena. Tal. A maior ganho de maturidade empreendedora você sempre vai entender que qualidade é melhor que quantidade. Você vai buscar qualidade para tudo. Hoje eu não como quantidade, eu como qualidade de comida. E aí eu tô tendo resultado. Eu não tenho quantidade de treinos, mas eu tenho qualidade no treino. Então, você vai entender que a maior maturidade, seja no ramo de semijoia, seja no estúdio, você vai entender que qualidade é melhor. E não só qualidade do negócio e do dinheiro, mas o depois ou antes, né? Que é o que você faz, a hora que você acorda, a hora que você dorme, poder almoçar todo dia em casa, que nem o almoço, são coisas que tem muitas pessoas que Não não consegue. conseguem. Não tem, a rotina não permite. E não só cozinhar, né? Não só comer em casa, eu cozinho, sou eu que faço minha comida, então tem que ter mais tempo ainda, né? Às Uhum. vezes tem que ir no açougue ainda buscar, então, e a Júlia comigo nessa rotina. Isso não tem preço, ela vai lembrar essa primeira infância dela, que ela foi no mercado com o pai, que ela cozinhou com o pai, que ela ajudou a colocar sal na comida. Então é essa qualidade que eu tô dizendo. E aí agora você pode até achar que, ok, mas um dia vai casar, vai ter filho, você vai tipo, peraí, tem Vai outras pesar. prioridades. Então não tem por que quebrar a cabeça pra lá na frente você chegar nessa conclusão. Hoje eu tento ajudar, principalmente com esse podcast, não só você, a várias pessoas economizarem tempo. Porque eu perdi muito tempo com muita coisa. E tempo é vida, não volta mais. Eu queria ter resolvido minha vida e ter tido a Júlia com 28, 29. A Júlia nasceu, eu tinha 33. Eu não vou ser mais um pai jovem, como meu pai foi. Meu pai me teve, ele tinha 22 anos. Sabe, meu pai foi em show de rock comigo, correu comigo, lutou boxe comigo. Pô, viajou comigo, ou seja, tem coisas que eu já sei que com a Júlia eu vou ficar travado. Porque eu vou ter 50 e poucos anos, não sei se eu vou conseguir fazer o que meu pai fez comigo. Então, hoje, o foco do podcast e do conteúdo que eu vou levar cada vez mais para frente é ajudar o empreendedor a ser próspero, não a ganhar mais dinheiro, a ele ter mais qualidade de vida e focar no que importa na vida, o que realmente traz para ele qualidade.
não Acho que esse quantidade. é o foco, né? Qualidade de vida, É, que é o que muita exatamente gente isso. perde com o trabalho. É, exatamente. É, mas Não é foi que bom o perde, insight. não é que perde, ela se perde, entendeu? No meio de tanta, às vezes, ambição ou ganância, ela se perde. E eu já me perdi várias vezes. Óbvio que a Júlia me trouxe pro eixo de novo. E aí eu vi que não tinha dinheiro nenhum no mundo que valia o tempo dela. Porque eu não consigo comprar a primeira infância dela de novo, que vai até os 7 anos. E aí eu entendi que eu tinha que tirar essa pegada mais bruta e agressiva de resultado por causa da Júlia. E aí eu comecei a ficar melhor, eu comecei a ficar mais otimizado, eu comecei a fazer mais coisas melhores, e não em quantidade. E o Alex Uhum. sabe bem disso. Mas foi legal, Mari. Foi um bate-papo que deu para trazer aí insights aí, não só para você, mas para quem acompanhar e quem você encaminhar, vou encaminhar para sócia, assiste aí sócios. Gostei dos seus pais terem vindo também. E, Aniversário do meu pai hoje. e E, e o que você precisar, conta comigo, qualquer coisa. Faz parte de mim isso, eu quero ajudar, eu quero acrescentar, eu quero agregar, eu quero tirar um pepino, uma dor de cabeça que você está tendo e deixar você focar em outra coisa. Então, expansão, vendas, comercial, financeiro, aí eu vou indicar uma pessoa. Ah, preciso de uma agência. Preciso de um coach, fazer um coach. Indico o melhor que tem, que sempre me atendeu. Ou seja, qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição. Foi muito bom, Ti. Vários Obrigado. insights positivos, como sempre, né? É sempre bom ter pessoas como você na nossa vida, que às vezes a gente tá dando uma voadinha, você vai lá e puxa e fala, não, aqui, ó, muito mais fácil. É, É uma pessoa prática e que realmente já tem muita experiência, então foi muito bom estar aqui. E pode ter certeza que agora a gente vai se atualizar aí, vamos conversar no sim. off e tirar várias outras dúvidas. Galera, valeu. Esse foi o episódio 8. Pilates e saúde, autônoma para empreendedora, mas no fim, todo mundo busca a mesma coisa, que é felicidade. Então, Exatamente. se não vai te trazer felicidade, não faça. Vou expandir para ter mais dor de cabeça? Não. Então, levem isso. Se você quer realmente qualidade de vida, é só analisar o que você está fazendo. Isso vai me trazer mais felicidade, mais qualidade de vida com quem eu amo, comigo mesmo? Então faça. Eu não tô perdendo peso aleatório ou me dedicando à musculação aleatoriamente, porque isso vai me deixar mais feliz e vai me trazer mais qualidade de vida. Então veja o momento que você vive e foque nisso. É isso. Muito obrigada. Valeu!